Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Eslen Podcast. Obrigado pela sua presença, compartilhe o vídeo, dê like para o YouTube entender que isso é importante. Se você está ouvindo no Spotify, compartilhe aí com o pessoal também para a plataforma entender que a gente está agregando de alguma forma. O episódio de hoje é com a Paula, bombeira, e eu agradeço imensamente a presença e a gentileza de você disponibilizar esse tempo aqui para a gente ouvir um pouco das suas experiências e da sua expertise. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui. Escutei falar muito bem do seu podcast e espero poder aí contribuir com um pouquinho de conhecimento, experiência. Legal. A gente tem aqui o objetivo, Paula, de só para você entender, de dar voz a pessoas ou experiências ou profissões que particularmente julgo importante a galera ter um pouco de noção. Eu gosto de trazer bastante acadêmico, porque eu sou um acadêmico, e eu vejo que a sociedade, infelizmente, muitas vezes não sabe que dentro das instituições da academia tem pessoas de bem tentando fazer com que a sociedade ande, para frente. Mas também eu vi uma vez um podcast, eu não lembro exatamente onde foi, que tinha um bombeiro falando lá. Uhum. E aí eu falei, caramba, cara, eu não imaginava que bombeiro fazia tudo isso. E aí eu falei, não, tem que conversar com algum bombeiro. Me diz, bombeiros, a gente chama só quando tá pegando fogo? Ou vocês fazem outras coisas além de apagar fogo? Diversas outras coisas, né? Para começar, acho que seria interessante citar que existem alguns tipos de bombeiro, né? Às vezes fala bombeiro, todo mundo acha que faz a mesma coisa. Por exemplo, o bombeiro civil, ele trabalha em empresa, indústria, eventos, shoppings, igrejas, e ele é voltado a estar ali trabalhando muito mais de forma preventiva do que atuando numa ocorrência em si. Então, a ideia é ele estar vistoriando os equipamentos de emergência, extintores, todo o sistema de alarme, verificar já no começo do dia, né, se os equipamentos para um possível resgate estão ok. Uhum. Então, ele trabalha muito mais de forma preventiva. E aí, nos eventos, ele tem que estar preparado para qualquer, situação que venha acontecer, mas na grande maioria acaba que só são algumas ocorrências simples, alguém passando mal, uma pressão baixa, então alguém que torceu o pé, então acaba sendo mais um trabalho mais tranquilo. Já o bombeiro militar e o bombeiro voluntário, que a gente tem em várias cidades ainda aqui no nosso país, eles atuam na rua. Então eles atendem a comunidade e todas as pessoas que precisarem. E aquele do desenho que fica no quartel, desce escorregando e sai com o carro. Isso, esse mesmo, exatamente. Entendi. Então o bombeiro militar e voluntário, eles fazem o mesmo trabalho nesse sentido de estar atendendo as ocorrências da comunidade. No entanto, a forma como você entra nessas instituições difere de uma para outra, mas o trabalho em si é o mesmo realizado. E aí é bem eclético, vai desde resgate aquático, resgate em altura. Então, se tem ali um gambá, às vezes, tem um gambá dentro de algum restaurante, qualquer local a gente vai, chamam para passarinho também, cobra. Então, a ideia é sempre preservar não só a vida, mas também o patrimônio. Então... E assim, como é que... Só para entender, o voluntário teria alguma coisa a ver com se voluntariar ou é um nome que indica outra coisa, o bombeiro voluntário? É isso mesmo. Por exemplo, eu sou voluntária há 15 anos e eu não recebo nada para trabalhar. Mas você imagina que passa por um processo para... Perfeito, isso. O curso de formação lá da corporação, na cidade de Joinville, que é a cidade onde eu atuo, ele tem duração média de 8 meses. Então você tem que passar por um teste físico, você se inscreve, passa por um teste físico e uma vez aprovado você passa pelo processo do curso, vai ter todas as matérias e aí após concluir o curso você tem ainda um período de estágio onde você está sendo observado e aí se ao final de tudo isso estiver ok, você realmente se torna um bombeiro voluntário. E aí a ideia de voluntário é exatamente estar contribuindo sem estar recebendo financeiramente por isso, A recompensa que a gente ganha não é mensurável. Imagino que sim. Está ajudando alguém e ver depois o que você conseguiu fazer durante o seu dia, a diferença, você fazer a diferença e se sentir útil por si só já é muito recompensador. E como é que faz para, se você imagina que caso não seja aprovado nesse processo, não é porque é voluntário que você vai entrar, Imagino que tenha que cumprir os requisitos e tal. Sim, não é porque é voluntário que é mais fácil, digamos assim, e também não é um oba-oba depois para trabalhar.
Não é porque você não recebe financeiramente que você não tem responsabilidades. Isso, né? Exigido, Então, né? a nossa corporação lá, por exemplo, ela pede para o voluntário tirar no mínimo 24 horas de plantão no mês. Né? Então, para que a corporação consiga, né, ter a guarnição necessária diariamente. Então, você pode fazer isso de uma maneira muito flexível, de acordo com os teus dias de folga e tudo mais, mas tem que ter o mínimo de responsabilidade de participar dos treinamentos e de estar ativo, né, com essa carga horária mínima mensal. Que legal. E tem uma galera que... Existe gente que faz bastante isso? Tem. Tipo assim, é uma coisa bastante comum? A população se voluntariar para fazer isso? Porque é diferente de ser um voluntário, assim, de ir ali, sei lá, rastelar a grama quando dá, quando não dá, pelo jeito uma vez de vez em quando, né? tem que seguir algumas diretrizes específicas Sim. e se aperfeiçoar, né? Por incrível que pareça, tem bastante gente, porque é cultural, né? O bombeiro, ele é amado pela comunidade. É muito gratificante você vestir essa farda e todo mundo olha para você e já pensa, é uma boa pessoa, é uma pessoa que ajuda alguém. Então, até uma questão histórica, né? Você pergunta para uma criança de 4, 5 anos o que ela quer ser quando cresceu. Ela fala policial, ela fala bombeiro. Então, por isso a gente tem hoje muitas pessoas, né, que tentam entrar na corporação. Não significa que vão entrar, até porque a gente já identificou, por exemplo, a dificuldade de uma grande maioria de pessoas de nadar. Né? Então, esse é um dos pré-requisitos que acaba eliminando ali um pouco se a pessoa não fizer um treinamento mínimo antes. Então, tem algumas questões que a gente pede. Não é uma profissão que eu diria assim para qualquer um. Tem que ter uma boa condição física e de saúde, tem ocorrências que são difíceis, são pesadas, você combater um incêndio de grandes proporções não é fácil, né? Às vezes você vai atender uma vítima numa situação emocionalmente, né, muito instável, e vítimas pesadas, situações em que você tem que descer numa escadaria e tem que se virar, e tem que fazer, na hora tem que fazer. Então tem que ter uma boa condição física, por exemplo. Como é que é o processo, mais ou menos, para quem eventualmente se interessa? Tem um TAF lá, um teste de aptidão física, que envolve nadar? Ou como é que é a estrutura? Cada instituição vai ter o seu próprio processo, né? Eu posso falar lá da minha, que eu conheço um pouco melhor. Então, lá em Joinville, por exemplo, a pessoa ela tem que atravessar a piscina, nadando um dos 4 estilos, né? Ela não pode nadar cachorrinho, ou se ela colocar o pé no fundo da piscina, daí ela está desclassificada. Tem a corrida, que se eu não me engano, ela tem que fazer acho que 200 metros num tempo específico, né? Se ela passar, então significa que ela não consegue dar um pique, ela não consegue ter esse condicionamento também. Sobe a autoescada para mostrar que não tem medo de altura, entra no container com fumaça para mostrar que não tem fobia, né? De estar num espaço confinado, de estar num ambiente escuro. Carrega peso para mostrar que consegue segurar uma ferramenta de corte veicular, por exemplo. São ferramentas pesadas, né? Elas têm 20, 25 quilos, dependendo do equipamento. Então, você tem que sustentar aquele equipamento por 1 minuto para você conseguir tá entrando. Entre outras provas que podem acontecer no dia. Mas, de uma forma geral, não é nada muito complexo. No bombeiro militar, por exemplo, você tem um número de flexões, barra fixa, abdominal que você precisa realizar dentro de 1 minuto, né, um número mínimo. Tem a natação deles, já é uma natação que exige um pouco mais, então já o TAF do militar comparado ao nosso, ele já é um pouco mais desafiador. Da pessoa que digamos, está full time para essa profissão. Isso, né? Ela realmente tem que se preparar fisicamente para passar no TAF do militar, né? Porque ele é um TAF que exige muito mais. Então, o voluntário, se ele botar um TAF muito difícil, vai ser difícil conseguir o número de voluntários para manter a corporação. Então, a gente tem que dar uma flexibilizada ali. Já é um pouco mais fácil a adesão. E tem um número, digamos assim, exigido para que exista numa corporação o pessoal voluntário ou... Eu acredito que não, tá? Se tiver, eu desconheço nesse momento, mas tem corporações muito pequenas em cidades menores. A nossa foi a primeira no Brasil. A primeira corporação de bombeiros no Brasil é de Joinville, né? Tanto é que na manga da nosso uniforme está o número 1. Olha, né? Que legal. Que é a primeira instituição do Brasil. Ela é histórica, né? Tem até um museu lá dentro, o pessoal pode visitar 24 horas. Que legal. Quando que foi mais ou menos? Há 120 anos. 120 anos, caramba. Faz um tempinho. Que legal. Bem legal. Então teve uma equipe aí de bombeiros, né? Na época todo mundo alemão.
Então, tocava o sino, alguém ficava de olho lá em cima na torre, viu um foguinho aparecendo, já tocava o sino, a galera corria, subia no caminhão, sabe, igual desenho, assim, todo mundo pendurado. E aí a bomba tinha que levar como se fosse uma carroça, e aí ficava fazendo a bomba na mão. É outra realidade, né? Hoje em dia, com esses caminhões que a gente tem aí, alta tecnologia. Que legal. E eu fico sempre imaginando assim, porque você comentou até dos bombeiros que trabalham mais em shopping ou em alguns lugares, né? Em termos de prevenção. Então, pelo que dá para entender, assim, tem essa galera da prevenção e tem os voluntários e os militares que trabalham de forma mais ostensiva combatendo o problema. É legal porque quando a gente vê, ou começa a entender melhor o funcionamento de outras profissões, a gente começa a se lembrar ou tomar conta durante o nosso dia a dia de que enquanto a gente está, por exemplo, passeando no shopping ou almoçando na praça de alimentação, naquele dia teve alguma pessoa que acordou de manhã com o intuito e com o trabalho de fazer com que o nosso almoço e o nosso passeio no shopping tenha sido seguro, e caso não seja seguro, que o extintor de incêndio que está ali na parede funcione caso a gente precisar. Isso é muito sensacional. Perfeito. Essa é a ideia. A pessoa no começo do plantão, ela já vai fazer o checklist dos próprios equipamentos, depois ela vai fazer o checklist, verificar cada hidrante, vai verificar todos os equipamentos que precisam funcionar na hora que tiver que, né, não dá para falhar. Não tem a oportunidade do erro, porque o erro pode significar a vida de alguém. Então tem que estar tudo bem redondinho. E assim, tem alguma instituição que, digamos assim, está acima dessa pessoa que verifica se ela está fazendo tudo certo? Em algumas cidades, sim. Por exemplo, em Santa Catarina, nós, bombeiros civis, eu falo porque também sou bombeira civil. Aqui, inclusive, a gente não leva o título de bombeiro, né? Aqui é chamado de brigadista particular. Uma questão, né, que houve lá com o bombeiro militar e foi solicitado que a gente não utilizasse o mesmo termo que eles. Porém, é uma profissão que em outros estados a gente chama de bombeiro civil, né? Então, eu vou usar esse termo porque ele é mais popular. Mas aqui em Santa Catarina, os brigadistas particulares, o bombeiro civil, eles são fiscalizados pelo bombeiro militar. Então, uma vez que o aluno, né, porque para se tornar bombeiro civil, ele compra um curso. Diferente do militar e do voluntário, que a adesão, né, é feita através de um TAF, e no caso do voluntário o curso é gratuito, para entrar como bombeiro civil, que é a forma mais fácil, né? Não tem teste físico, a pessoa só precisa ter boas condições físicas de saúde, ter 18 anos e ter o ensino fundamental completo. Então, ela entra no curso e ela tendo nota e frequência para aprovação, ela vai receber o certificado. E aí, aqui, ela precisa levar esse certificado no bombeiro militar para fazer o credenciamento. Então, nós somos abaixo deles, né? Precisamos seguir as normas que eles determinam. Em outros estados não acontece dessa forma. Em Curitiba, por exemplo, Paraná, você pegou o certificado na mão, você já consegue trabalhar no mercado. Mas, por um lado, é mais fácil, por outro lado, não tem quem verifique a qualidade desse serviço e dessas formações que acontecem. E Brasília, sabe como é? Brasília, se eu não me engano, é credenciamento também. É tipo aqui. Eu acho que é. É porque as polícias, eu sei que aqui em Santa Catarina e Brasília precisa ter, por exemplo, ensino superior para ser. E acho que são os dois únicos estados. Eu acho que sim, se eu não me engano, acho que são uns 3, 4 estados que eles também são chamados de brigadista particular. E se eu não me engano, Brasília é um deles. Posso estar enganada, tá? Mas pelo que eu me lembro, Brasília também. Legal. E assim, como que no caso do bombeiro militar ou mesmo do voluntário, o bombeiro militar, imagino que ele fique lá no lugar o dia todo, né? O voluntário tem esses momentos que fica lá também, esperando dar alguma coisa. Isso. Às vezes é bem ocioso, né? A Érica mesmo, que está aqui me acompanhando, ela é perita em sinuca, né? Fica lá jogando uma sinuca. Tem os afazeres do quartel, que tem que ser feito, né? Então, a gente chegou no dia, tem que fazer a revisão da viatura, primeira coisa, né? O chefe do pátio falou qual é a guarnição que você vai ficar. Você já vai lá e faz a revisão de todos os equipamentos da viatura. Não importa se na noite anterior eles revisaram, se no dia anterior eles revisaram. Na hora que precisar utilizar, é você que vai utilizar. Você tem que saber onde está e se está com combustível, se está funcionando. Então, tudo é testado. Os próprios carros, eles são ligados pela manhã, né? Ou no começo da noite, todos os dias. É testado sirene, é verificado se tem algum arranhão diferente, se o motor está ok, para estar a pronto emprego.
Aí você já organizou a roupa, colocou lá no cabide, né? Deixou bonitinho. E aí vai perguntar lá pro chefe se quais são as demandas do dia. Ah, tem que fazer manutenção, tal coisa. Vamos organizar essa sala aqui hoje. Vamos fazer qualquer tipo de demanda que tenha no pátio. Acabou, aí é mais tranquilo. Tem dias mesmo que acabam sendo mais ociosos. Então, às vezes, vai voluntário lá, fica 12 horas, 24 horas de plantão, não pega uma ocorrência. E acontece. Mas daí esse tempo vocês podem, sei lá, ler um livro, fazer alguma coisa bem tranquilo. Assim. Tem lá, que nem eu falei, a mesa de sinuca, para quem gosta, tem a televisão. Hoje, né, você pode colocar o seu Netflix lá, o que você preferir. Mas tem gente que lê livro, tem gente que prefere ficar batendo papo, então o pessoal fica bem à vontade. Legal. E quando você falou que tem que botar a roupa no cabide e tal, vocês ficam dentro do quartel. É quartel? Posso chamar de quartel? Pode, Vocês ficam dentro do quartel ali à vontade, em termos de com uma roupa. Não é aquela. Quando se diz a roupa, é a roupa de combate a incêndio. De combate a incêndio. A roupa comum, né, que a gente usa, que é o uniforme, ela é uma calça que ela é resistente ao fogo, mas ela não serve para você utilizar só ela, né, na atuação de um resgate veicular, por exemplo, ou de um combate a incêndio. Porque o resgate veicular a gente trabalha com vidro, pedaços de carro, né, lataria, então muito risco de corte. Então você tem que estar com a roupa adequada. Então na nossa instituição a gente utiliza a roupa de combate a incêndio para essas duas missões. Tem outras instituições que têm macacões e outros uniformes específicos para o resgate veicular e outra farda ali para o combate a incêndio, né? Então a gente fica com uma roupa mais leve, uma camiseta, uma calça e o coturno, né? Então uma vez que toca o alarme, você tira o sapato rapidinho, ou tem aqueles que preferem até usar o sapatão, que daí é mais fácil de tirar, abandona lá no chão e tem que vestir a roupa rápido. Aí, a forma como a gente coloca a calça na bota de combate a incêndio, por exemplo, já é bem específica para você só puxar para cima o suspensório e vestir. Então, a ideia é que o bombeiro consiga se vestir em menos de 1 minuto, né? Já pega o capacete, corre pro caminhão e o caminhão está saindo em menos de 1 minuto. A ideia é essa. Joinville, por exemplo, tem um quartel? Em Joinville, a gente tem um quartel central, que é a unidade principal, a maior, a gente fala que é a unidade 1. E nós temos até 11 unidades espalhadas pela cidade, né? Porque como é uma cidade grande, então em cada unidade dessa tem pelo menos um caminhão de combate a incêndio com um motorista e um bombeiro. Então, se eu tô lá no bairro Floresta, que é Zona Sul, e dá uma ocorrência lá, a unidade mais próxima vai dar a primeira resposta. Então, aquele bombeiro ele tem pelo menos um curso de primeiros socorros e aí ele consegue fazer um primeiro atendimento, segurar o trânsito, já garantir a segurança da cena até que a ambulância chegue até o local. E aí aciona eventualmente os demais também se vão para esse lugar quando precisar. Isso, se precisar. E nesses quartéis que você comentou periférico, fica 2 pessoas então? Ficam 2 pessoas. E no central, mais ou menos, quantas pessoas são? Por exemplo, em Joinville. Claro que vai variar de cidade para cidade, né? Eu acredito que um número mínimo 3, 6, 9, 12. Acho que tem que ter ali pelo menos umas 20 pessoas. Uma galera, né? Para ter gente no alto tanque, no combate a incêndio, no resgate veicular, nas ambulâncias. A gente corre com pelo menos 2 ambulâncias ativas. Mas daí as ambulâncias é de vocês? Sim, a ambulância do bombeiro. Tem a do SAMU e tem a do bombeiro. A gente se apoia. Enfermeiro. Na do SAMU tem a USA, né, que a gente chama, que é a unidade de suporte avançado. Ela tem um médico dentro e um enfermeiro. As outras ambulâncias do SAMU têm um enfermeiro e um técnico dentro. E as do bombeiro são socorristas. Então não tem a necessidade da pessoa ter a formação de técnico de enfermagem ou enfermeiro, também não tem problema se ela tiver, mas a gente atua como uma unidade de suporte básico, né? Então, por isso a gente consegue atender sem ter a necessidade desses profissionais dentro. E assim, vocês têm além desse caminhão, além do caminhão grandão, tem alguma moto, um veículo rápido, assim, caso precise? Aqui em Joinville, não. Em São Paulo, eles utilizam. Já vi em vídeos eles utilizando moto para, né, chegar primeiro com... Deve ter ali no bagageiro da moto ali um kit. Não vou saber dizer bem certinho, porque eu só vi em vídeo. Mas eu já vi que eles fazem uma primeira resposta com moto. Em Joinville, a gente tem, dentro da frota, motos, mas elas servem mais para o pessoal administrativo. Né? E também não é uma realidade, isso tudo que eu falei, de
corporações menores, por exemplo, voluntárias, né? Tem muitas corporações que às vezes só tem 5 pessoas disponíveis no plantão, ou 4 menos, e aí elas vão correr no caminhão que precisar. Então, eles têm formação para tudo, e aí tocou para ambulância, é aquela guarnição que vai. Se tocar para o combate a incêndio, é aquela mesma guarnição que vai. Quando se diz guarnição, assim, perdão a ignorância, tipo, a guarnição seria, você chega no quartel naquele dia que tem o trabalho para fazer, você não é sempre da mesma guarnição. Isso. Por exemplo, tem dias que eu fico na guarnição da ambulância. Então, eu fico ali tripulando a UR-60, por exemplo, né, que é uma das nossas ambulâncias. E tem a guarnição do caminhão de combate a incêndio. Aí tem a guarnição do caminhão de resgate veicular. É o conjunto de pessoas que vão estar disponíveis para aquela função naquele dia. E realmente tem que manjar de todos ali para conseguir fazer o... Na de Joinville, que é uma corporação maior, até você consegue, por exemplo, só trabalhar na ambulância ou você ter algumas outras especializações. Em corporações menores, como eu te falei que a realidade é diferente, é mais difícil ter ocorrência, logo é mais difícil ter voluntário, então acaba que você tem que, né, usar as ferramentas que você tem. Então, eles muitas vezes fazem treinamento para que todos estejam aptos a correr em qualquer um dos veículos. E como é que faz, tipo, um treinamento de bombeiro? Porque quando a gente vê as instituições como a polícia ou alguma outra profissão específica, a gente sabe que é um pouco previsível, embora obviamente tenha uma dinâmica orgânica que vai mudando de cenário para cenário, mas é um pouco previsível o que vai acontecer. No bombeiro, você falou que vai para um restaurante tirar uma cobra de um restaurante, vai para um... Como é que treina isso? Tipo... Assim, a gente você tem que ser uma pessoa... versátil. Exatamente, sim, flexível. tem que ser. E aberta a qualquer possibilidade, ter boas ideias. Às vezes você tá lá num dia que você não tá muito bem, porque, né, seres humanos, a gente tem dias bons e dias ruins. E aí dá um acidente na serra lá, múltiplas vítimas... gravíssimo, e você tem que esquecer seu emocional, você tem que esquecer, né, o que você tem de vida lá fora e focar. E você vai lá e tem que dar tudo que você sabe, que você tem capacitação técnica, habilidade, você vai colocar em prática dentro, né, do que você consegue e pode fazer. E é isso, e às vezes o seu dia é não fazer nada também, é ficar lá na instituição, lá no quartel central, aguardando. E porque quando você vai para a gente vai... Depois, se você puder compartilhar algumas experiências na prática para a galera ouvir. Mas antes disso, quando você vai para uma ocorrência dessas, tipo, você vai, né? Não tem hora para voltar, né? Então, os seus afazeres do outro dia, eles esperam se você marcou alguma coisa. Isso, A vida do bombeiro, ele tipo, sei lá, não tem como... ser previsível que hora vai acabar o negócio. Então tu tem que... Sim, tem que estar pronto. Os amigos têm que ser bem, digamos assim, calmos e entender, compreensivos que você eventualmente não vai poder ir num... Eu que tenho escola, por exemplo, e agendo reuniões, né, e tento tirar pelo menos um plantão por semana, de vez em quando eu tenho compromisso ali. O nosso plantão é das 6h30 às 6h30, né, das 6h30 às 18h30. E daí, quando dá 18h30 e eu tenho algum compromisso ali às 19, 20 horas, eu já aviso a pessoa, olha, eu tenho esse compromisso contigo, mas eu tô de plantão. Isso significa que pode ser que eu me atrase, pode ser que eu não consiga chegar, mas eu te aviso a hora que eu sair do plantão, porque daí é garantido que eu vou, entendeu? Porque já aconteceu de dar 18h15 e ocorrência grave ou incêndio de grandes proporções e você fica lá até meia-noite, 1h, até mais, às vezes, dependendo da situação. E como é que é tipo assim, você teria um top 3 de experiências para contar pra gente do que aconteceu? Por exemplo, você tá lá, aí top 3, digamos, de, sei lá, os critérios que você quiser utilizar, mas desde gravidade até estranheza, ocorrências pra galera entender mais ou menos como que é na prática. Você tá lá, qual foi o último dia que você tava lá, aconteceu alguma coisa assim? Muito estranho. E você saiu, caramba, cara, hoje vai ser tenso. Bom, assim, se fosse falar de coisa ruim, tem bastante. Conta algumas pra nós, né? aí, é legal. Acho que das piores ocorrências... Não é legal ruim, né? É legal ouvir a história. Das piores ocorrências que eu atendi, eu acredito que tenham sido as envolvendo ônibus na Serra, né? Uma foi na Serra Dona Francisca, outra foi na Serra ali do Paraná, ali, na Curva da Santa. Então, são ocorrências bem complexas que você...
A gente tem criança, tem adulto, muito óbito no local, pessoas completamente deformadas já. Então fica uma situação em que, por exemplo, eu não sou mãe, mas quando o profissional é pai e mãe, não tem como não se emocionar numa cena como essa, né? Então fica mais complicado. E aí, quando você fala de muitas pessoas envolvidas, né, que nem na ocorrência da Serra Dona Francisca, a população ajudou, né, porque ficou numa área remota, o ônibus caiu lá numa ribanceira, e aí para conseguir levar os corpos lá para cima, tinha que fazer tipo um corredor humano, porque tinha muita lama, para conseguir passar. Caramba, o corpo então, indo de um em um, assim? De um em um, tipo uma corrente. E aí a gente, lá dentro do ônibus, a gente colocava a pessoa, né, a vítima, na maca, e como eles tinham ido para a praia, era um ônibus que tinha ido voltado da praia, eles levaram muito cobertor. Uhum. Então a gente já tinha usado todos os nossos recursos, a gente estava até pegando os recursos que tinha ali na cena, cobria, né, a vítima, e daí ela ia nesse corredor até onde precisava lá em cima, que é as lonas do método START, né, que é onde a gente classifica as vítimas. Então vítimas graves, vítimas em óbito, vítimas, né, mais leves, então a gente classifica através de cores lá na área segura. E aí a gente não sabia, né? As pessoas estavam lá ajudando, mas um familiar se infiltrou na fila e ficou ali. E aí uma das vítimas que passou, né? Já não tinha mais cobertor, ninguém estava trazendo lá de cima para baixo novamente. E aí essa pessoa ela deu um grito, assim, mas é um grito muito específico. Eu já escutei algumas vezes, infelizmente, né? E é um grito de pavor. E aí, nessa hora, todo mundo parou a operação, falou, ó, ninguém mais tira uma vítima daqui sem estar coberta. Porque, às vezes, né, acabava aqui, era à noite, né, lama, muita coisa acontecendo, acabava descobrindo alguma parte do paciente ali e tal, da vítima, e aí aconteceu essa situação, ela deu um baque na equipe toda, assim, a gente falou, não, agora parou. Nesse caso, todos foram a óbito? Lá não, se eu não me engano, eram 51 vítimas e acho que 42 foram... 38, acho, foram. Agora eu não vou lembrar bem certinho o número. Mas foram a óbito no local e 12 chegaram aí para o hospital. E desses 12, acho que metade acabou falecendo depois. Caramba, e aí você tem que descer lá, ver aquele ônibus todo torto, assim, já deve... Quando vocês estão no quartel, a galera dá uma brifada, assim, tipo, é um ônibus que caiu de um penhasco. Ou vocês só vão, deu um problema, vai. Às vezes a informação chega mais completa. Às vezes a gente não recebe toda a informação necessária antes, porque simplesmente é uma loucura esse tipo de situação. A central recebe muito chamado, fica confuso, cada um fala uma coisa. Então a informação às vezes entra pra gente, ela não é exatamente como é quando a gente chega na cena. Mas quando é assim, acidente múltiplas vítimas, a central já é treinada para acionar, por exemplo, o trem de socorro, que daí são todas as viaturas necessárias para ir para uma situação como aquela. Então ela já dispara lá na central as ambulâncias, combate a incêndio, resgate veicular, ela já vai disparando todos que precisam sair e o comboio já vai de uma vez, né? Ou pode acontecer na hora que a ligação entra, a pessoa que está recebendo a ligação não consegue mensurar a gravidade, e aí quando chega a primeira resposta, o primeiro veículo de emergência, ele vai fazer o acionamento dos demais, conforme a necessidade, né? Pode acontecer assim também. E nesse caso, por exemplo, desse ônibus, tipo, os bombeiros obviamente têm uma capacidade ali de lidar com aquela situação, mas eventualmente, não sei, um pai, um bombeiro, mãe ali, você já presenciou alguém que falou, cara, não vou conseguir, Nessa ocorrência em específico, inclusive, ela foi uma ocorrência bem difícil para bastante pessoas. Até depois nós recebemos da prefeitura suporte psicológico, né? Eles disponibilizaram ali profissionais, psicólogos para poderem atender as pessoas que estavam trabalhando lá no local. Eu achei bem bacana. Então, algumas semanas depois foi feita toda uma ação. Então, todo mundo que sentiu que precisava conversar com alguém teve essa oportunidade. E foi muito legal, porque também eram muitas instituições envolvidas. Não foi só Joinville que atendeu. Tinha bombeiros de várias cidades ali, vizinhas, tinha bombeiro militar, polícia, helicóptero Águia, todo mundo, né, defesa civil, todo mundo ali ajudando dentro do que poderia fazer, estava ali dando aquela força, porque realmente uma situação como essa, ela foge da nossa capacidade de resposta. Então a gente precisa de muito apoio para conseguir responder, né? Uma ambulância, ela tem materiais e uma equipe pronta para atender uma pessoa.
A gente consegue atender 2, a gente até tem material para isso, mas o ideal é uma pessoa. Tanto é que a gente deve levar na ambulância somente um paciente por vez. Né? E aí imagina você chegar com uma ambulância numa cena que tem 40, 50 vítimas, então foge totalmente a capacidade de resposta. E aí você tem que esperar apoio, daí tem toda a logística no local, que se não posicionar as ambulâncias prontas para sair, daí qual ambulância sai, e aí coloca o paciente na ambulância errada, e aí tem que ter toda essa logística lá na hora também. Por exemplo, nesse caso, qual que seria o treinamento de vocês? Claro que é uma situação extraordinária, mas mais ou menos o protocolo chega no lugar, vê quem está ferido, tem um passo a passo assim? Digamos que eu estou na ambulância, né? Fui a primeira a chegar. Então, o procedimento é estabelecer o posto de comando. A minha ambulância, o ideal é que ela não faça atendimentos, é que ela classifique os pacientes conforme a gravidade, né? Então, normalmente a viatura que é o posto de comando, ela coloca um cone em cima da viatura, que daí todo mundo que vai chegando sabe que aquela viatura é o posto de comando. Aí o motorista já vai abrindo as lonas do método START, que eu comentei com vocês, são preto, vermelho, laranja e verde, né? São as 4 cores de classificação. E aí os profissionais que têm ali disponível, eles entram, por exemplo, nesse caso do ônibus, né? Se as pessoas estivessem com vida, fosse uma situação diferente, entraria no ônibus classificando. A gente tem kits com plaquinhas, né, que a gente coloca qual é a cor do paciente. Então, se é um paciente mais grave, vai levar a cor vermelha. Se é um paciente moderado, a cor laranja. Se ele é um paciente leve e consegue caminhar, sair sozinho do ônibus, ele vai com a cor verde, e daí a gente já direciona ele para a lona verde lá fora. E se ele já não respira, né, não tem pulso, então ele vai levar a cor preta e já considera o óbito. Porque nessa hora, o mais difícil, a gente tem critérios de classificação para estabelecer qual é a cor, não é um achismo, né? Existem critérios para isso. Mas na hora, normalmente acho que não é a palavra, mas o protocolo diz que você precisa dar prioridade para quem tem maior chance de vida. E não para quem está mais grave necessariamente. Entendi. Né? Porque às vezes tem uma pessoa lá com uma hemorragia grave e se você ficar perdendo não, mas investindo seu tempo nela, tentando controlar, pode ser que a outra que não esteja muito grave passe a se tornar uma vítima grave e você acaba perdendo as duas. Né? Então, tem várias situações que você precisa analisar para conseguir atender uma ocorrência como essa. É difícil, né? Porque é uma tomada de decisão que a pessoa que está em casa pode pensar assim, cara, mas não tem sentido, a outra está mais grave, por que vocês vão deixar de atender a grave para atender a que... É que pelo que eu entendi, o protocolo é evitar o máximo possível que várias pessoas se tornem laranja. Exatamente. Preta, isso. Exatamente isso. Né? Então, a gente é treinado para ter essa tomada de decisão, não que ela seja fácil. Não, imagino que não. E também não é o habitual, né? Você fazer isso todo dia. Então, chega na hora, você tem que fazer. E aí, a segunda guarnição que chegar, a segunda veículo que chegar, esse sim vai iniciar o atendimento. E aí, se o primeiro funcionou bem, significa que já vai ter as classificações de quem é vermelho. E aí, essa segunda resposta já começa a atender primeiro os vermelhos. Depois que todos os vermelhos foram atendidos, aí vão atender os laranjas para depois atender os verdes. Né? Então, a mesma triagem que tem, por exemplo, quando você chega num hospital. Às vezes as pessoas não entendem, chegam no hospital público, por que elas ficam tanto tempo esperando? Em Joinville, por exemplo, a gente tem o São José, que é um hospital de referência para trauma, atendimento de acidentes, né? Qualquer tipo de impacto, explosão, qualquer tipo de situação que tem energia externa envolvida, a gente fala que é trauma. Então, o São José é referência em atendimentos de vítimas traumatizadas. E aí, às vezes, a pessoa vai lá com uma demanda menor, por exemplo, uma torção de tornozelo, e aí ela vai ser a próxima a ser atendida. E daí, enquanto ela está lá aguardando, entrou 3 vítimas graves, vão ser passadas na frente dela. Né? Então, existe essa classificação. E às vezes as pessoas ficam um pouco impacientes, né? Porque não entendem que não adianta. Você pode ficar o dia inteiro lá, se precisar, se só entrar gente grave antes, vai ser atendida antes, né? Porque é uma questão de você tentar salvar o máximo de vidas possíveis. E nessa situação do ônibus, por exemplo, porque assim, eu fico imaginando esse caso foi numa serra, né? É um lugar afastado da cidade. Isso. Não tinha nada próximo ali. Mas imagino que em algumas dezenas de minutos começou a pipocar gente ali, Muita. Né? O bombeiro, eu imagino, né? Não sei, nunca presenciei uma situação dessas.
Mas eu imagino que o bombeiro também tenha que resolver o problema da galera que tá ali em volta, porque Sim. gente querendo ver, seja um cara inconsequente que quer bater foto para postar na rede social, que hoje é o que mais tem, exatamente, né? para fazer vídeo pro YouTube, seja o cara que quer, por exemplo, se infiltrar na fila para ver se algum familiar tá ali. O quanto de energia mental, assim, em termos de foco atencional, vocês têm que disponibilizar mais ou menos para conter os transeuntes que por ali estavam e não tá se preocupando com eu não sei se minha pergunta ficou clara com o problema. Não, eu entendi. O que acontece? A primeira coisa que qualquer guarnição que chegar vai fazer é garantir a segurança da cena. Isso significa sinalizar, isolar e afastar as pessoas, né, que estiverem ali, que ainda não são uma vítima, e a gente não quer que se tornem. Né? Então imagina, eu tenho lá uma vítima encarcerada dentro de um veículo, ou seja, presa dentro de um veículo. Eu tenho uma vítima. Se eu não cuidar de quem está por perto, eu posso ter uma ambulância indo para lá e de repente ter 5, 6, 10 vítimas. E aí foge a capacidade de resposta, aquilo que a gente tinha comentado antes. Então, quando eu chego na cena, eu bombeira, eu preciso primeiro garantir a minha própria segurança, né? Porque eu tô ali para ajudar, então imagina se eu não tô bem, quem é que vai ajudar? Depois eu garanto a segurança dos meus colegas, que se acontecer alguma coisa comigo, é eles que vão estar me ajudando e eles que estão ali para me dar apoio para a situação. Depois de garantir a minha segurança, a segurança deles, eu vou garantir a segurança dos terceiros, que são todas as pessoas que estão na cena e não são vítimas. Então, sejam curiosos, qualquer tipo de pessoa que esteja no local. Então, eu vou afastar elas da área quente, da área de risco, né? Vou colocar elas numa área segura, vou tentar isolar isso com o que eu tiver disponível. Se eu tenho uma fita zebrada, vou fazer uma área de isolamento para que elas não se aproximem da área de risco. E aí só depois disso que eu vou realmente fazer o atendimento à vítima, que já é uma vítima. Ela é muito importante, mas eu preciso garantir todo mundo antes de eu me aproximar dela. E tipo, você fala isso, parece muita coisa, mas teoricamente deve ser feito rápido, né? Sim, é coisa de segundos, poucos minutos, né? Então, quando a gente está na viatura, a gente já combina. Você desce, sinaliza com os cones, você passa a fita de isolamento, e aí a gente já desce com um olhar crítico, né? Clínico ali para... tem uma fiação solta, uma fiação elétrica solta, já não vamos se aproximar. Vamos verificar se está energizada, se não está. Ou você chega numa rodovia e tem um produto derramado no chão, você não sabe se é gasolina, se é um produto perigoso, você tem que olhar se o caminhão tem painel de risco, rótulo de risco, né? É o painel da ONU, então você já tem que estar identificando tudo isso antes de se aproximar. Porque pode explodir um negócio ali. Sim, e dependendo da situação, a gente tem que chamar instituições de apoio. Instituições que podem estar desligando poste, energia elétrica, né? Ou então a gente chama ambiental, qualquer tipo de situação que envolva, então, derramamento de produtos perigosos, a ocorrência em si toma outra proporção. É tudo feito com muita calma, as pessoas precisam usar os equipamentos de proteção individual adequados, que são aquelas roupas encapsuladas, e aí você tem que entrar com o equipamento respiratório dentro, e tem que ir com muita calma se aproximando para identificar realmente qual que é o produto, aí tem que ver a direção do vento, são vários detalhes. Então, cada situação é diferente. Para não ser um negócio muito tóxico ali, ferrar tudo em volta, Isso. né? Legal. E deixa eu te perguntar, por exemplo, quando vocês chegam, né, vou usar de novo o exemplo do ônibus ali que ficou na minha cabeça, mas pode usar outros aí se você quiser. Digamos que vocês estão antes de classificar as pessoas ali entre as cores, né? Verde, laranja, vermelho e preto. Digamos que tem uma pessoa que você pegou ali, quem tá propriamente no ônibus retirando as vítimas, antes de chegar no posto de comando na área segura, você tem uma resposta, a pessoa tá no vermelho ou no laranja. Ela mudar de cor. Ou ela vai pro vermelho e tá quase indo pro preto. Tipo, o que o bombeiro tem de repertório em termos de socorros ali para aquele momento que conseguiria... Tipo, vocês conseguiriam fazer uma traqueotomia? Vocês conseguiriam resposta... Entendi. Pode acontecer, tá? De a pessoa trocar de cor, ou seja, ela mudar a gravidade dela no meio da ocorrência. Isso acontece constantemente. O bombeiro, ele não pode, por exemplo, fazer... quando ele está atuando numa unidade de resgate básico,
ele não pode, por exemplo, fazer acesso venoso. Então, aplicar medicação, né? Ou colocar volume no paciente, assim como ele não pode fazer uma traqueostomia, né? Porque esse é um procedimento médico e cirúrgico. Então, a gente não pode, na hora a gente não pode virar Indiana Jones. Entendi. Entendeu? Claro. A gente tem que seguir os procedimentos que nós somos treinados e habilitados para estar fazendo. Então, o que a gente pode fazer é acionar uma USA, né, uma unidade avançada, que vai ter um médico dentro, e chamar para apoio. Por exemplo, esses tempos a minha guarnição foi acionada para atender um engasgo de uma criança de 4 anos, e nós estávamos mais perto que a avançada. Dependendo da situação, a avançada ela já é acionada junto, né? Então, se é uma vítima grave, se é uma vítima de... por exemplo, AVC, né, acidente vascular cerebral, uma parada cardíaca. Então, a USA ela já vem de imediato junto. Mas muitas vezes nós estamos mais próximos, né? E daí a gente já vai para dar um primeiro apoio. Então, quando eu cheguei nessa criança, era um menino, ele estava com a perninha de um boneco azul. Acho que ele foi brincar, de colocar ele na boca. E era uma perninha grande, tipo aqueles Max Steel, sabe? E atravessou no fundo da garganta dele. Mas ainda tinha um pouco de passagem de ar. Então, ele estava consciente, ele estava respirando. Aí eu peguei ele no meu colo, acalmei ele, falei, respira com a tia, respira devagarinho. E aí, quando ele abriu a boca, eu conseguia ver o objeto azul, mas eu ainda não sabia que era a perninha de um boneco, não sabia o que era. E aí, enquanto eu acalmei ele, a outra ambulância, né, com o médico dentro, já chegou. Então, foi tudo muito rápido. E aí, ele já conseguiu ali, quando colocamos ele na maca para verificar como ia fazer a remoção do objeto, a criança, acho que naquela nossa movimentação, deve ter movimentado um pouquinho a peça. Ele mesmo colocou a mãozinha lá no fundo da garganta e arrancou, assim. Caramba, um desespero. E aí ele ali. tirou. Já tava com a garganta machucadinha, tudo, né? Mas graças a Deus, assim, foi uma coisa que resolveu muito rápido. Às vezes não é assim tão, tão rápido, tão eficiente a ocorrência. Mas deu tempo do médico chegar e tudo. Mas a gente estava lá para dar todo o suporte, né? E a gente fica ali tentando evitar que piore até que o médico consiga chegar no local. E nesse caso, tipo, um familiar, assim, que eventualmente mora numa localidade onde não tenha como pedir ajuda de uma maneira imediata, o que se faz num caso desses? Tipo, porque é complicado, né? Você tá numa linha muito tênue entre ajudar e piorar a situação, né? Sim, mas você diz que tipo de caso? Esse do engasgo? Da criança. Na verdade, existe uma manobra muito simples de ser feita. Ela é a compressão abdominal, né? O pessoal conhece como manobra de Heimlich, que você aperta a boca do estômago da pessoa, né? Você abraça ela por trás e coloca a mão em posição de martelo, né? Fazer um ponto de pressão bem na boca do estômago e você fica apertando. Isso estimula o objeto a sair do canal respiratório, né? Ou desentalar ele ali na garganta, se movimentar e a pessoa acabar expelindo isso através da tosse. Porque uma pessoa que está tossindo, ela tá ok, tem passagem de ar. O problema é quando ela não fala e ela não tosse. Porque daí o canal ficou completamente obstruído, né? Então não passa. Pode ser por uma uva, um bagaço de laranja, pode ser uma moeda, um brigadeiro. Já vi diversas situações, né? Uma peça de brinquedo. E aí a ideia é estimular a pessoa a tossir. Se ela já não consegue fazer isso porque não tem mais passagem de ar, a gente estimula isso de forma mecânica através dessa compressão abdominal. Entendi. Né? Então, ter alguém que conheça uma manobra simples como essa pode salvar. Pois daí a deveria vida ser de ensinado muita na gente. escola, né? Deveria. Tipo, sei lá, 3º ano ali, a galera já tem uma noção melhor de mundo. Você deveria falar, vamos aprender primeiros socorros aqui, porque Essa é uma manobra... é minha missão de vida. Porque, cara, é uma manobra gratuita e que tem digamos, beleza, talvez seja pouco provável que você use ela na vida, não sei, você aí que tá ouvindo em casa, mas o prêmio, digamos assim, o desfecho de você não saber quando precisar é enorme. Pode ser a vida de alguém, né? Quer ver? Às vezes, né, eu faço venda de curso de primeiros socorros, por exemplo. E às vezes a pessoa fala assim, é caro. Aí eu falo assim, vamos lá. Tem aí um cara bilionário. Vamos lá, ele tem lancha, iate, casa na praia, fazenda. O cara tá lá almoçando com a família dele. E aí o filhinho dele pequeno engasga. O cara não conhece uma manobra simples dessa. Tá lá no interior, não sei aonde. Em quantos minutos você acha que essa criança vai a óbito? Menos de 5 minutos, essa criança já está em parada cardiorrespiratória. E aí não adianta ele ter todo o dinheiro do mundo
Porque o que realmente é poder se chama conhecimento. Concordo. E aí não vai adiantar ele ser bilionário nessa hora. Concordo. Então, às vezes, as pessoas falam que certos tipos de conhecimento são caros, né? Ou, não vou perder tempo com isso. Cara, até acontecer perto de você, né? E como isso é minha rotina, a gente, né, vê esse tipo de situação, estuda esse tipo de situação diariamente, a gente sabe a diferença que faz. Sabe a diferença que é alguém fazer mal feito, um profissional não estar num dia bom e não querer atender direito. A gente sabe a diferença que faz um familiar conhecer uma manobra simples como essa. A quantidade de bebês, de crianças pequenas, né, menores de 2 anos, que engasgam pelo próprio aleitamento materno, porque ele fica espesso na garganta, é gigante. Todos os dias tem algum bebê morrendo, né, por engasgo, e as pessoas não sabem fazer a manobra de desengasgo do bebê, do lactente, né? E é uma manobra um pouquinho diferente dessa que eu citei do adulto. Você tem que virar a criancinha, né, com a cabecinha inclinada para baixo, segurar ali na área da mandíbula, né, para manter o pescoço dela alinhado e a boquinha aberta. E aí tapotar na parte alta das costas para estimular o objeto a sair da garganta, né, ou aquela secreção. E normalmente é pelo próprio aleitamento. E aí hoje o procedimento, né, antes era só a tapotagem, agora já é 5x5, né, 5 tapotagens, daí vira o bebezinho, faz 5 compressões torácicas nele com 2 dedos, e aí vai fazendo 5 tapotagens, 5 compressões, 5 tapotagens, e assim até a criança voltar a chorar, até ela começar a esboçar a respiração novamente. Ou até que a emergência chegue, né? Toda a situação de engasgo é importante que as pessoas chamem, sim, uma ambulância, porque a gente não sabe quanto tempo a pessoa ficou privada do oxigênio, né? E a gente tem que fazer esse atendimento depois. E pode ter, sei lá, lesão cerebral, alguma sim, coisa, né? Dependendo de quanto tempo ficou ali. Quanto tempo ficou. Eu não sei se você sabe, mas um dos meus slogans, né, Gabi, é conhecimento é poder. Eu sou um cara que acredito que conhecimento, ele te coloca numa condição de tomada de decisão muito mais próximo da probabilidade de ser a decisão correta no momento que você precisa. Sim. Então, em termos de probabilidade, a gente sempre tem que decidir baseado em alguma coisa. E quando você decide numa situação dessas, por exemplo, o que fazer baseado e sustentado num conhecimento, principalmente num conhecimento alicerçado em métodos que foi construído. Ninguém inventou isso, o pessoal testou e viu que funciona e tal, por meio da plausibilidade biológica da fisiologia e etc. Então, eu sou um cara muito defensor dessa sua tese, acho sensacional. E deixa eu complementar. Claro, que claro, eu não faço, né, faculdade de neurociência, nada disso, mas eu sou curiosa nessa área e sempre estou estudando a respeito. E eu estava vendo esses tempos um artigo que na verdade é uma profissional, agora não vou lembrar o nome dela, mas ela é uma referência. E ela falou o seguinte: as pessoas não sabem o que elas chamam de instinto. Né? Porque, imagina, eu estudo há 15 anos sobre essas coisas, todos os dias. Não significa que eu vou lembrar o que estava escrito na página 20 do livro tal na hora que precisar. Mas o meu cérebro, ele faz conexões muito rápidas no momento em que precisa. Então, de tudo que eu já estudei e está armazenado em algum lugar da minha cabeça, na hora que acontecer, ele vai linkar, né, várias informações que ele tem, vários conhecimentos que ele obteve ao longo da minha vida, da jornada. Em algum momento isso vai se fundir, vai fazer a sinapse e aí eu vou falar, opa, eu acho que eu sei o que fazer. Mas se me perguntar o porquê, talvez eu não consiga explicar na hora. Porque é um conjunto de habilidades e de conhecimentos que eu juntei ao longo da vida. Né? E isso se expressa muito rápido na hora. Na psicologia comportamental, a gente chama isso de repertório comportamental. É o número de ferramentas semânticas, cognitivas que você tem mesmo para conseguir tomar uma decisão naquela hora. E às vezes realmente você não sabe por quê, mas você, às vezes até pelo histórico, um exemplo, um agente da polícia que precisa decidir se vai imediatamente se é um cara, um inimigo ou um mocinho antes de apertar o gatilho. Tipo, são frações de segundo, mas que com acúmulo de treinamento durante os anos, aquilo fica muito mais... Ele identifica... mais rápido a tomada de decisão por conta do bloco de conhecimento que ele foi adquirindo na prática e na teoria, né? Então eu imagino que, obviamente, o bombeiro deve ser assim também. Tem alguma ideia, mais ou menos assim, não sei se existe esses números, deve ter, mas não sei se você tem esse dado. Você falou que todos os dias várias pessoas sofrem por não saber essas manobras, né? Sim. Você tem mais ou menos uma ideia de... Eu não vou saber te trazer estatística agora, né? Eu teria que ver, até porque esse é nível nacional, mundial, né? Nível regional. Considerando o número de pessoas que estão amamentando nesse momento, a probabilidade
é que alguma vai engasgar, né? Sim. Ou criança que esteja botando coisa na boca nesse momento. Lá em Joinville, por exemplo, eu participo de grupos de ocorrência no WhatsApp, né? A gente fica informando um outro do que está acontecendo. É um grupo de bombeiro. E me parte o coração quando alguém fala, ó, criança de 2 anos, 1 ano foi a óbito por engasgo. Porque, gente, sabe? Às vezes não é porque pai e mãe não sabem, às vezes também é porque não dá tempo. Quando eles identificam que a criança não está chorando e às vezes ela já está dormindo no berço, já não dá tempo de fazer muita coisa, né? Mesmo que se tente. Mas me parte o coração, porque tem uma grande parte de outras situações em que seriam evitáveis, né? E aí não ter ninguém na cena. Quando eu treino meus alunos, eu sempre falo assim para eles, quando vocês chegarem numa cena e vocês estão com pressa indo para o trabalho, alguma coisa assim, se depararam com um acidente, vocês veem um aglomero de pessoas ali. O que o ser humano, na sua comodidade, tem o hábito de pensar? Eu não vou parar. Né? Tá cheio de gente ali, alguém deve saber o que fazer, né? Eu sempre falo para eles, sempre lembrem, ninguém sabe o que fazer. Porque talvez ninguém que esteja naquelas cenas tenha a preparação e o conhecimento que você está tendo agora. A maioria das pessoas, inclusive, vai estar com o celular na mão, batendo uma foto para postar depois, enquanto a pessoa está ali sangrando no chão. Inclusive, essa semana teve um grande acidente em Goiânia, se não me engano, acho que foi Goiânia, com 18 veículos envolvidos. Uma cena, assim, feia, sabe? Tinham vítimas de diversas faixas etárias. E aí um cara não tinha só uma pessoa filmando, né? Mas o vídeo que eu vi, o cara tava lá filmando e ele vai passando mostrando todos os carros e todas as vítimas, inclusive tem uma mulher com a face toda lesionada pedindo, né, senhor, me ajuda. Ela olhou assim no fundo dele e falou, senhor, me ajuda. Ele passou reto, uma criança encarcerada dentro do veículo com o bracinho pra fora pedindo ajuda. Caramba, isso aí é crime? Ele passou reto e aí ele foi em todos e foi voltando. E daí quando ele foi voltando, deu pra ver que tinham mais umas 5 pessoas pelo menos filmando. Tinham algumas pessoas tentando, por exemplo, soltar o bebê. Ninguém atendendo a mulher naquele momento do vídeo, né? Ninguém atendendo aquela mulher ali que estava sangrando, machucada. E a vontade é dar um tapa no celular e falar, gente, usa essas tuas 2 mãos para fazer a diferença nessa hora, sabe? E a pessoa prefere ali. Mas eu não sei o que fazer, não tenho conhecimento nenhum em primeiros socorros. Tá, gente, mas você não pode sentar do lado da pessoa e acalmar ela, botar um paninho, um pedaço de camiseta. Ou em vez de filmar, ligar, né? Pedir alguma coisa. Ligar para emergência. Ou pelo menos, acho que o mínimo seria não filmar, né? Você ter um mínimo de respeito à dor do outro, né? De ver um familiar naquela situação e você simplesmente desligar o celular e falar, cara, o que eu posso fazer aqui? Todo mundo consegue fazer alguma coisa, né? Então, aquele é o tipo de vídeo, assim, que para nós profissionais, ele ilustra, né? Daria ali para aprender muitas coisas olhando para aquele cenário. Mas eu preferia que ele nunca tivesse existido, porque dá um ranço, assim, de ficar olhando a pessoa filmar e não fazer nada, sabe? Um monte de gente pedindo ajuda. Então, hoje é muito comum isso acontecer. Infelizmente, né? As pessoas pegam o celular não é para ligar um 93, é para ligar a câmera. Deixa eu te perguntar, por exemplo, nessa situação aí, em termos de, até falando do ponto de vista legal mesmo, assim, um civil, sei lá, um aluno seu, você não conta, mas o Gabi, você é treinada para isso, o nosso querido leigo. Diretor aqui, ele pode mexer ali ou daria uma merda para ele depois, assim? Vamos lá. Excelente pergunta. Tudo que você tem capacitação para fazer, você pode fazer. Então, se você teve um curso de primeiros socorros básico, aprendeu a fazer um controle de hemorragia com pressão direta e tem uma pessoa na sua frente tendo uma hemorragia e você sabe a diferença que faz você pegar um pedaço de pano limpo e fazer uma compressão na área para, né, controlar aquele sangramento, você pode fazer. Tá, mas daí esse curso pode ser... Não precisa ser certificado por nenhuma instituição. Não, o ideal é que você tenha, né, esse conhecimento e se você tiver o certificado de primeiros socorros, melhor ainda. Entendi. Tá? Mas esse é um procedimento muito simples que qualquer leigo consegue fazer. Agora, você está inseguro. Paula, eu não tenho luva de procedimento, não quero correr o risco de me contaminar, não conheço a pessoa, né? Tem a questão do risco biológico também, não quero fazer isso. Você pegar o telefone, ligar para a emergência e dar um apoio ali na área, por exemplo, né, sinalizando para que ninguém se aproxime ou evitando que um segundo acidente aconteça no local, o simples fato de você pegar o telefone e ligar, você já está socorrendo. Avisar uns carros para diminuir a velocidade. Isso, você está chamando o apoio necessário e você está fazendo a diferença na hora. O que você não pode fazer é omissão de socorro.
Você se deparar com a cena e não fazer nada. Tá, mas esse cara aí, por isso que eu perguntei, esse cara do vídeo fez cometeu um crime, né? Então, claro Porque que a pessoa pediu ajuda e ele ignorou, não é omissão de socorro. eu não tava lá para ver o contexto todo, né? A gente tá falando de um fragmento de vídeo. Mas, assim, eu não sei te dizer com essa questão de gravação como que isso desenrolaria legalmente, tá? Ao meu ver, é uma omissão de socorro. Ao meu ver, é uma omissão de socorro. Mas o que aconteceu fora aquele fragmento de vídeo, eu não tenho como dizer porque eu não estava lá. Então, acho que não dá para julgar a situação como um todo. Claro. E assim, deixa eu te perguntar mais uma coisa. Os seus alunos, eles saberiam mais ou menos o que fazer nesse contexto? Com certeza. Porque eu vou te falar uma coisa minha, ó. Isso aqui é uma coisa íntima. A minha namorada sabe e poucos amigos sabem. Eu sempre fui muito noiado com segurança. Mas, tipo, muito noiado, assim, ó. Eu tô pensando em fazer seu curso, na real, porque... coisa não, boa! É real, cara. Olha aí, só, pra você ter noção. Eu não sei de onde veio isso, tá? Eu nunca sofri nenhum trauma, nenhum acidente, nada assim. Eu caí de uma árvore quando era moleque, fiquei pendurado pela barriga num galho. Tinha um galho assim, o cara cortou o galho, o vizinho, e ficou aquele negócio assim. Sim. Aí eu tava subindo na árvore, eu morava no interior do Rio Grande do Sul, tava fazendo algum tipo de arte lá e fazendo alguma bagunça. E eu caí e eu tenho uma cicatriz agora bem pequena, porque na época eu era bem pequenininho e mal dá pra ver. Mas eu fiquei pendurado pela barriga naquele negócio. E aí eu não lembro, eu acordei depois, sei lá, uma semana e meia depois no hospital, tudo costurado, não sei se saiu, não sei, foi uma cagada gigantesca ali que aconteceu. Mas eu não lembro disso me traumatizar ao ponto de eu ficar noiado com segurança como eu sou. Sim. Mas eu vou te dar uns exemplos. Durante a graduação, eu fiz muita viagem de ônibus para congresso. Porque eu tinha uma renda baixa, meus pais não tinham muita grana. E eu tinha que fazer umas vaquinhas lá entre os professores da instituição para conseguir passagem e viajar. Então eu já fiz viagem de 26 horas de ônibus. Por exemplo, lá do interior onde eu morava até Foz do Iguaçu, congressos em São Paulo e tal. E eu sempre fui extremamente noiado. Antes de entrar no ônibus eu olhava pro motorista e falei, cara, será que esse cara vai dormir na viagem? Será que ele vai conseguir fazer esse rolê? A gente vai passar pela serra. E se esse cara enfiar esse ônibus num ladeira abaixo lá? Se esse maluco hoje brigou com a esposa e tá... Ou sei lá, e se ele bebeu? Então eu ficava... Até às vezes eu conversava... Pra você ter noção. A paranoia. Eu conversava às vezes com o motorista pra tentar... manter ele acordado. E não durante a viagem. Mas antes, ele tava por ali comprando um pastel. Às vezes eu puxava um assunto pra ver se ele era pelo menos... sei lá, tentava extrair alguma coisa dele pra ver se não era um cara sem noção. E quando eu ia escolher a poltrona, eu escolhia mais ou menos a com menor probabilidade de dar uma cagada. E qual que é? Normalmente... Existe esse dado? Existe esse dado. Putz, eu cara. não sei ele precisamente, mas eu tenho meu achismo também. Eu fui pela lógica. Eu falei, eu não vou pegar uma muito da frente, porque se der de frente com a carreta, ferrou. Eu não vou pegar uma muito de trás, porque se ele frear e alguém ferrou também. E eu não vou pegar, na minha análise, uma da esquerda, porque tá vindo carro de lá e eventualmente um pode entrar aqui no meu lado. Então eu pegava mais ou menos pelo meio na direita. Eu tenho esse hábito também. Então, pegar do meio pra trás sempre, né? É isso aí que eu pegava. Do meio pra trás. É igual avião. Todos os filmes que você assiste na vida, aonde quebra o avião? Exatamente. No meio. Exatamente. Né? Aonde o avião cai de ponta, né? Com a ponta. Com a ponta pra baixo. No avião, às vezes eu tento pegar a próxima saída de emergência. Perfeito. Não necessariamente para eu sair pela saída de emergência, mas porque eu não quero deixar alguém que talvez fique... Ajudar, porque você vai conseguir abrir a porta, né? Porque eu sei que eu vou ser rápido para abrir a porta, é porque eu escuto a pessoa falando lá. Sim. Enquanto tá todo mundo de fone, eu escuto a pessoa falando, eu leio o livrinho para ver como que eu tenho que me posicionar se esse negócio cair. Sim. E outra, vou mais além, fazer ver o nível da... Vocês não fazem isso não, cara? Eu faço. Aí, viu? Eu faço também. Mas isso cara, aí eu sou muito noiado. Eu entro num restaurante, eu já olho onde estão os extintores. Isso mesmo. Qual é a saída? Eu sento de frente pra saída, sempre. Eu tô olhando todo mundo. Se alguém engasgar, eu vou ver, entendeu? Não, isso eu não faço. Então Esse eu não tenho esse instinto ainda. Mas talvez nem seja bom fazer o curso que eu vou ficar olhando todo mundo. Mas, ó, deixa eu te falar. Quando eu mudo pra um apartamento, é batata. Tipo assim, eu fico pensando, se alguém... E se entra uma pessoa, um bandido armado... por ali que tá entrando no meu apartamento, por qual janela que eu posso pular se não é alto? Tu já vai bolando todas as estratégias. Já vou bolando. E se pegar fogo na porta? Eu lembro que eu morava em Santo Ângelo, lá no interior do Rio Grande do Sul. Atrás do meu quarto tinha um telhado de uma igreja.
uma igreja, uma farmácia e uma igreja, assim. Eu já tinha na minha cabeça, nunca precisou, mas eu já tinha na minha cabeça todas as potenciais saídas se pegasse fogo ou se desse algum problema que bloqueasse a entrada e etc. Então eu não sei se talvez a população... Num caso desses do carro lá de Goiás, Goiânia, que você falou, se acontecesse isso, muito provavelmente eu pegaria o telefone. Eu não iria mexer porque eu não me considero apto. Eu pegaria o telefone, eu ligaria pra alguém e perguntaria o que eu tenho que fazer, além de chamar o socorro. Sim. Eu tô aqui com uma pessoa na minha frente. Cara, e sabe que muita gente já fez isso comigo, né? Principalmente aluno meu. Que eles estão no curso, eles já aprenderam algumas coisas, mas eles não sabem muito mais ainda. Às vezes está na quarta, quinta aula. E aí já aconteceu de aluno ligar pra gente com uma pessoa em parada cardiorrespiratória na frente e a gente ia orientando, né? Exato. Faz isso, faz aquilo. Ou professor, eu tô aqui, caiu de moto aqui na minha frente, ele tá com uma fratura na perna e agora o que eu faço? A gente vai orientando pelo telefone tudo que a gente consegue. A pessoa, ela consegue ajudar. Todo mundo consegue ajudar de alguma forma. Primeiro tem que querer, né? Tem que estar lá, tem que estar disponível, tem que ser útil da maneira como consegue. Teve uma situação que eu atendi uma vez, um motoqueiro, e foi moto e caminhão. Um caminhão pequeno dentro da cidade e era uma caminhoneira, né? Era uma mulher. E aí ele lesionou o fêmur e ele estava sentado ao solo aguardando a gente chegar. Quando eu cheguei, eu não conseguia atender ele. Porque ela ficou tão desesperada, com sentimento de culpa, que a pressão dela subiu muito. E ela estava tendo uma crise de ansiedade na hora, que ela não estava nem deixando a gente atender. Ela ficava abaixando, daí ela se expressava com um volume na voz muito alto. E aí ela se aproximava da cena, né, e esbarrando na gente. Aí chegou uma hora eu tive que parar e falar assim, vem aqui comigo. Coloquei ela dentro da ambulância, feri a PA dela. Falei, vamos lá. A senhora quer que eu ajude ele? Eu sei que a senhora não fez de propósito, se chama acidente. Você não tinha intenção de fazer isso, né? Então, você quer que eu ajude ele? Eu quero. E chorava muito, muito, muito. Eu falei, então, eu preciso da sua ajuda para eu poder ajudar ele. Senão, daqui a pouco eu vou ter que deixar ele aqui, vou ter que levar a senhora que está quase tendo um piripaque aqui na nossa frente para depois eu atender ele. Aí ela começou a se acalmar. Porque daí você coloca ela na missão junto, entende? Perfeito. Porque ela estava assim naquele desespero de não que ela estava assim muito culpada por ter, né? E quando a gente colocou ele na ambulância, ela ainda estava sentada lá no banco do carona e a gente estava acalmando ela. E daí ela começou de novo a querer pedir desculpa, ela pedia muita desculpa. E daí ele olhou para ela. E ele, que estava lá com a perna lesionada, ele teve que acalmar ela. Caramba. Então, tem situações assim que o simples fato da pessoa não ficar desesperada já ajuda bastante, né? Porque senão ela acaba dificultando o nosso trabalho na cena. E assim, nesse caso, por exemplo, que você comentou, ou qualquer outro acidente aí que a gente venha a vivenciar, acho que o conhecimento que eventualmente a gente constrói sobre como lidar com aquela situação também pode ser potencialmente um agente ansiolítico que reduz a nossa ansiedade. Porque você tem ferramentas, né? Para mais ou menos saber o que... Dentro assim do seu entendimento, o que uma pessoa, um cidadão, um advogado, sei lá, uma pessoa que não trabalhe com engenheiro, etc., que não trabalhe na área da saúde, assim... O que essa pessoa, ou até quem trabalha, mas não tem esse repertório na graduação, o que uma pessoa deveria saber minimamente, assim? Tipo, primeiro socorros básicos. Essa manobra, o que mais? Acho que todo mundo precisa saber a fazer uma segurança de cena, a chamada de emergência, saber os números de emergência. Isso eu percebi quando eu criei uma música para crianças. Eu dava aula para crianças, né, bombeiros pequenininhos. E aí eu ensinei para eles os telefones de emergência através de uma música que eu criei. Que legal. E aí eu descobri que os pais não sabiam os números. As crianças decoraram e os pais falavam, nossa, eu aprendi os números agora, com ele cantando essa, né? Então, a quantidade de pessoas que na hora que precisa ligar, a gente fala que cola as placas cerebrais, né? Colou a placa. Imagina que liga pra polícia, né? Não lembra. Isso. E aí, então, seria sinalizar, né? Fazer a segurança do local, dar passagem para ambulância. As pessoas não sabem da passagem para ambulância. Às vezes elas freiam com tudo na frente, ou elas não tiram o carro, ou elas fazem manobras que ao invés de ajudar acaba prejudicando. Então, nos meus cursos eu sempre ensino, né, como que deve ser quando você escuta uma ambulância chegando ali na parte de trás do veículo. E aí sim, quando a gente fala de primeiros socorros, então, verificar se uma pessoa está respirando. Acho que todo mundo precisa saber isso, né, para saber se ela está consciente ou inconsciente. Então, fazer um controle de sangramento.
um curativo simples. O que fazer numa situação de convulsão, né? Uma crise epilética. Então, a maioria das pessoas tem ainda aquele mito de vamos colocar uma colher na boca para ela não se afogar com a própria língua. Aí, ou às vezes acaba colocando o próprio dedo, né, na boca da outra pessoa que está tendo contrações musculares involuntárias e pode acabar até arrancando seu dedo. E a boca é forte, né, pessoal? Muito, né? A mordida. Ou você coloca ali uma colher de ferro de pau e acaba lesionando os dentes da vítima, né, por falta desse conhecimento. Então, não se coloca nada na boca do paciente numa situação de convulsão, né? Se lateraliza o paciente, que qualquer tipo de secreção que ele tenha vai escorrer para o lado, né, através dessa lateralização e deixar a pessoa parar a crise sozinha. Não deixar bater em nada, imagina. Não deixar bater em nada, acolchoar ao redor dela com o que você tiver disponível. Então, se você tem mochila, casaco, almofada, dependendo do local que você tá, você vai colocando ao redor para ela bater na área mais fofa possível, né, para não se machucar. Afastar a mesa, a cadeira, tudo que tiver ao redor. E deixá-la se debater. Tem muita gente que a gente vê tentando segurar, acha que a pessoa está fazendo de propósito, de alguma maneira, acaba tentando segurar o braço, né? E isso lesiona, porque ela está se mexendo sem controle do corpo dela. E o principal, colocar algo embaixo da cabeça que seja fofo, para que ela não bata a cabeça no chão. Né? Então, às vezes, se você não tem nada, você pode colocar as suas mãos, né? Não travando a cabeça, mas apoiando a cabeça dela ali para que ela não fique batendo no chão. Né? E aí esperar a crise passar, e durante a crise já pode inclusive chamar a emergência, que seria o ideal. Além disso, eu diria que todo mundo deveria saber identificar um AVC e um infarto, lidar com queimaduras, né? Identificar... Cara, só um minutinho, perdão de te interromper. O AVC e o infarto, ele seria principalmente, qual que seria a principal distinção deles, assim? O que acontece? Em termos visível. E por que a pessoa tem que saber diferenciar? A tomada de decisão para ajudar seria diferente? Não saber identificar a diferença entre eles, mas saber identificar que eles estão acontecendo. Tá, entendi. Porque são situações em que o tempo é determinante. Né? Uma pessoa tendo um AVC isquêmico, por exemplo, que é quando rompe algum vasinho, alguma artéria cerebral, ela tem, às vezes, minutos, né? Que vai significar se ela vai viver ou morrer. E você saber identificar isso muito rápido, né, vai fazer com que a emergência certa chegue. Porque imagina que você fala que normalmente quando a pessoa está tendo um AVC, entra para mim como queda de nível. Queda de nível é quando a pessoa cai da própria altura. Tipo, ela está caminhando na calçada e tropeçou e caiu. E aí, por quê? Porque a pessoa, quando está tendo um AVC, às vezes ela perde força muscular, normalmente no lado esquerdo, né? Não é uma regra, mas normalmente do lado esquerdo ela perde a força muscular ali e ela acaba caindo no chão. E aí as pessoas, quando vão ligar para emergência, relatam que ela ou fraturou a perna, já entrou de diversas formas assim a ocorrência pra gente. E quando a gente chega lá, a gente identifica um conjunto de sinais que a gente sabe na hora que é um AVC. Que são bem particulares. O infarto, ele, normalmente, o mais característico é a dor no peito, a falta de ar, né? Então, a pessoa, ela começa ali a já paralisar. Isso pode acontecer muito rápido ou um pouco mais lento. E você, sabendo identificar esses sinais, você consegue acionar a ambulância, já direcionando a ambulância. Olha, é uma suspeita de infarto. Então, eles já vão mandar um médico para a cena. Tem essa diferença. E a queimadura, também lidar com queimadura, que você falou? Isso, não passar pasta de dente, né? Não pode passar? Não pode, a borra de café, a margarina, a gente borra evita. De café eu nunca tinha visto, uma pasta de dente eu achava que podia. Tem um monte de técnicas chinesas, da bisavó, né, que a gente acaba adotando. Mas assim, em geral, se é queimadura de primeiro e segundo grau, que é aquela que só deixa a pele vermelha ou forma um pouco de bolhas, que é segundo grau já, coloque embaixo d'água fria. Não é segurar gelo na mão, porque se a área já está lesionada, a pele ela perde sensibilidade. E se você pegar o gelo por muito tempo ali na pele, ele queima também. Né? O excesso do frio, o excesso do calor, eles queimam. E aí você não vai conseguir sentir direito que está queimando. Então, ao invés de estar resfriando, você está lesionando novamente. Então, a ideia é água fria, água corrente. Né? Você deixar embaixo da torneira até que alivie realmente aquela ardência. E aí depois você vai passar lá a pomada para queimadura e tudo certo. E não passar outras coisas. Imagina que você vai passar pasta de dente, é um produto químico. Você passar esse produto químico que não é próprio, né, para esse tipo de lesão em cima, você vai acabar agravando. É que as pessoas fazem isso porque a pasta de dente, ela normalmente tem menta, né, ela tem aquele frescor.
E aí, na hora que a pessoa passa, dá aquela sensação de refrescância, só que ela é ilusória, né? E ela vai passar e você pode estar agravando aquela queimadura. Então, o ideal é só realmente botar embaixo d'água. Claro que, se for uma queimadura de 3º grau, que aí já não tem mais a pele, daí já, né, atingiu áreas mais profundas do corpo ali, que aí tem exposição da parte interna, então você vê área muscular ou outros tipos de tecido envolvido, aí essa é uma lesão muito grave. Então você precisa levar essa pessoa para o hospital e não adianta jogar água em cima, porque não tem mais a barreira da pele para proteger, né? Aí você pode até colocar um pano molhado sobre a área, né, mas não água direto em cima. E aí você levar essa pessoa para o hospital, porque essa é um ferimento que daí já tem diversos outros procedimentos que precisam ser adotados para o tratamento. E além da queimadura, o que você diria também que o pessoal de casa? Essas manobras, imagino que também... A Sim, a manobra do engasgo, saber, né, tanto para adulto quanto para bebê. Eu acho que sabendo isso já é um básico muito bom, assim... A pessoa já faria muita diferença, porque são os casos corriqueiros, né, que acontecem. Imagina, já acionaram a nossa ambulância para joelho ralado. A criança caiu de roller, né, e aí ralou o joelho. E aí pai e mãe despreparados não sabiam o que fazer, acionaram um recurso como uma ambulância. A gente vai ajudar de qualquer forma, claro. Mas você tem que ter a consciência de que você está empenhando um recurso que poderia estar atendendo alguém que está com risco de vida para estar lá fazendo um curativo num joelho ralado. Então, hoje as pessoas têm medo até de se mexer depois que elas caem, sabe? Elas ficam paralisadas, elas não tentam perceber o próprio corpo, ver se está conseguindo mexer braço, perna, o que está acontecendo com você. Então, existe realmente um despreparo cultural para situações como essa. As pessoas, elas não sabem e daí fica aquele não toca no paciente, ninguém coloca a mão, não faz isso. Mas se as pessoas soubessem o que fazer, não teria problema elas ajudarem. O problema é que ninguém é preparado para isso. E aí é aquilo que você falou antes. O problema está lá atrás, né? Deveria ser educação escolar. Eu acho deveria ser matéria da escola. Esse é meu sonho de vida, né? É que tudo isso que eu ensino, que é como usar um extintor, como combater um princípio de incêndio, acidentes domésticos e primeiros socorros, deveria ser matéria escolar. É que eu acho o Brasil, de uma maneira geral, eu não sei se tem outros países, se você sabe que se algum outro país tem esses itens como matéria de escola. Se eu não me engano, é o Japão, né? Que as crianças têm isso como matéria escolar. Imagina, porque o que eu vejo, infelizmente, que no Brasil o cidadão normalmente ele é muito passivo às coisas, né? Em termos de aprender novas habilidades, em termos de empreender novos conhecimentos, aperfeiçoar algumas coisas. E tipo, se não está dado dentro das circunstâncias institucionais, a gente não precisa saber. Sim. E aí, infelizmente, como não está na escola, muitas vezes não temos a cultura de procurar entender isso. Eu sempre fui noiado com as paradas por conta própria, assim. Mas, de fato, nunca me deu um desejo. Não é nem o desejo, mas eu nunca fui confrontado com alguém falando como você está falando hoje, por exemplo, que gerasse em mim a motivação para fazer algum tipo de curso sobre primeiros socorros. Mas eu sempre fui muito noiado e, de forma instintiva, eu já sabia que isso é um conhecimento absurdo. Absurdo. No primeiro dia de aula do curso Bombeiro Civil que eu ministro, eu normalmente peço para que os alunos se apresentem, né, e digam o que levou eles até ali. Numa das últimas turmas que eu dei aula, foi assim, surpreendente a quantidade de pessoas que relatou que estavam lá porque alguém da família tinha se afogado. E não afogamento de engasgo, afogamento de água mesmo. Né? E aí eles estavam motivados a aprenderem para não se sentirem inútil mais uma vez na vida. Que legal. Então, eu sempre digo, ou a pessoa vem por amor ou ela vem pela dor. Né? E aí tem gente que vem porque sonha em ser bombeiro desde pequeno, né? E tem essa motivação já de outras pessoas da família, mas uma grande parte é porque ou sente vontade de estar mais preparado no momento da emergência, ou porque já presenciou, se deparou com alguma situação e ficou se sentindo muito mal por não saber o que fazer, tentou ajudar, mas não tinha as ferramentas para aquilo. Né? É mais o segundo? Mais gente que se já deu problema e... Mais gente que vem pela dor. Sempre. Sempre. Aconteceu, aí ele gerou essa demanda, mas a pessoa nunca foi, como eu falei também, né, convidada a pensar que aquilo seria útil para ela.
Isso, é aquela coisa, né? A gente nunca acha que vai acontecer com a gente e a gente não dá a devida importância até que aconteça bem perto. Então... Eu teve uma vez que eu viajei, nessas viagens para congresso, eu ia sempre de ônibus. E eram umas viagens longas, assim, 20 horas, 25, às vezes 2 noites girando ali. E tinha um motorista que estava numa... Claramente ele estava acima da velocidade e estava com uma direção perigosa. Eu lembro que eu peguei essa janela ali naquele local estratégico e estava dando para... Era na Serra Gaúcha, estava dando para o penhasco para baixo no morro. E eu pensei, cara, esse cara vai virar ônibus aqui, porque ele tá fazendo as curvas muito rápido. Dá pra ver que tá muito rápido. Eu não sei se é a velocidade, talvez ele esteja dentro da velocidade, mas tá uma direção perigosa. Eu liguei pra polícia. Pra pedir ajuda pro Não, teu eu liguei motorista. pra polícia e eu falei assim, ó, eu tô andando de carro aqui, não falei que ele tava dando ônibus. Eu tô andando de carro aqui, eu tava andando de carro, eu tô de carro aqui na serra e tem um ônibus XXX que tá com uma velocidade muito alta e tal. Não... Ninguém parou, infelizmente, ele lá, porque logo acabou e acho que, sei lá, ele entrou em algum lugar. Mas a gente vê... Mas eu me senti na responsabilidade pelos outros cidadãos que estavam ali dentro de avisar alguém que tem algum comportamento de risco. E eu acho que esse seu curso, ou esses cursos nessa área... Eu não tô ganhando nada para divulgar, tá, pessoal? A gente não combinou nada aqui, é realmente uma divulgação honesta. Mas eu acho que ele dá à pessoa conhecimento suficiente para a pessoa se colocar no lugar que eu me coloquei naquela vez e falar, alguém tem que fazer alguma coisa. Sim. Esses acidentes de ônibus, os dois, né, que eu acabei trabalhando ali, foi por falta de freio, né? Ambos ali perderam o freio. Esse primeiro que eu relatei ali, diversas situações para vocês... Ninguém dentro do ônibus estava usando cinto de segurança. Por isso foi tão grave. Por isso aconteceram tantos óbitos, né? Porque as pessoas acabaram foram projetadas para frente, uma em cima da outra. Acabou ficando amontoado ali. E aí não teve o que fazer. O segundo acidente foi ainda pior, né? Acabou cortando a parte de cima do ônibus. E era um ônibus de 2 andares. Então tinham pessoas na parte de cima e de baixo. Como é que foi o contexto, mais ou menos? Eram, se eu não me engano, cidadãos do Pará que estavam vindo morar para cá. E daí estava descendo a serra, perdeu o freio bem na curva da Santa. E eu não sei direito como aconteceu o acidente, mas ele rampou ali a mureta e ele parou tipo um penhasco. Tinha até um rio passando embaixo, ele quase caiu dentro do rio, mas ficou um pouquinho mais para cima no barranco. Só que a parte de cima do ônibus toda foi arrancada. E tem alguns vídeos que circularam depois que mostram as pessoas postando, as pessoas que estavam lá dentro postando. E tinham algumas, normal, né? Que você vai andar, quando você era adolescente, você ia de ônibus para uma viagem do colégio, alguma coisa, todo mundo ficava em pé, né? O certo seria todo mundo sentado e de cinto, mas a gente sabe que na prática não é o que acontece. Então, de vez em quando alguém levanta e ir no banheiro, ou vai ver o parente que está mais ali na frente, e era o que estava acontecendo dentro daquele ônibus. Tinha algumas pessoas em pé, tinha gente que estava dançando, eles estavam, né, curtindo a ideia de estar vindo para cá. Lá se tem muita cultura a informação corre lá de que aqui tem muito emprego, né? E eles vêm querendo mudar a vida deles. Então eles vêm para Santa Catarina com essa esperança. E aí acabou que esse ônibus, né? Ali tinham várias famílias, inclusive, dentro do ônibus, né? Pessoas conhecidas. E aí foi uma situação bastante triste, assim. Não tinha o mesmo número, né, de vítimas fatais que teve o primeiro acidente que eu presenciei, mas foi tão feio, ainda mais feio que o outro, né? Acho que não é uma coisa muito comparável, assim. E é falta de freio, né? Então, hoje, eu recebo muito naqueles grupos que eu te falei, vídeos das áreas de escape que tem ali na Serra do Paraná, por exemplo, né, na 260, o quanto são utilizadas e quantas pessoas, né, já se salvaram usando a área de escape. Caminhoneiros, principalmente, que perdem o freio, eles entram naquela área ali que amortece com brita, se ele passar vai para a água, lá os tambores de água, e aquilo realmente funciona, porque todas aquelas vezes que eles entram lá significaria que, né, que seria um acidente que poderia envolver 1, 2, 5, 10 carros. Então são situações bem complexas. E aí normalmente é isso, falta de cinto, falta de freio. A gente vê o quanto essas ferramentas fazem diferença ali na hora da necessidade. Eu lembro que o cinto de segurança na década de 90, se não me engano, foi uma polêmica gigantesca, o uso obrigatório, né? Igual capacete, né? Igual capacete. Pra moto. Mas é meio que assim, cara, o Estado tá falando, tem pessoas que falam, o cidadão deveria decidir. Eu acho que nesses contextos específicos eu não concordo, porque o Estado, e isso é
pô, você vai ver o número de mortes caiu pra caramba quando começou a usar capacete e começou a usar cinto. E é meio que assim, o cidadão é muito sem noção em algumas coisas. Na verdade, ignorância no sentido de falta de conhecimento. Como é que você vai deixar uma pessoa que não tem conhecimento sobre aquilo decidir? Exato. Né? É a mesma coisa que você falar assim para uma criança de 3 anos. Filho, decide, você quer andar aqui no beiral, né, do prédio ou você quer andar no chão? Para a criança, tanto faz. Ela não sabe o que significa aquele risco. Quer brincar com essa faca ou com esse bolinho? Se a gente tivesse primeiros socorros na escola, se a gente tivesse esse tipo de matéria já desde pequeno, aí a gente falar que, né, o adulto ele é preparado para responder por ele para essas situações, tá ok. Mas você dizer que a pessoa tem discernimento para ela saber o que acontece se ela não tiver com o capacete ou se ela tiver, ela sabe o básico do básico, que é eu vou bater a cabeça no chão, vou me machucar. Mas a probabilidade de que formas isso acontece, todos os dados de estatística, isso não chega para a população facilmente. Você tem que ir atrás dessas informações. Então, às vezes, é necessário impor algumas situações, até porque, assim, ó, todo mundo reclama da saúde pública. É ou não é verdade? Né? Ah, porque o hospital é cheio, o PA é cheio, né? Mas e por que é tão cheio? Porque muita coisa ruim acontece, muito acidente acontecendo. Se quem está lá governando não trabalhar na prevenção, vai lotar os hospitais depois. Aí a gente tira um problema daqui e joga para lá. Então a gente precisa ter uma frente de trabalho desde antes, né? Desde a conscientização, desde a educação escolar, desde as propagandas que saem na televisão até a ponta que é o atendimento em si lá. Se você pegar, por exemplo, o postinho de saúde, que eu fiz estágio na graduação, 60%, 70% das demandas de um postinho de saúde são doenças crônicas não transmissíveis, em grande parte obesidade e diabetes tipo 2. Sim. Ou síndrome metabólica. Doenças evitáveis por estilo de vida, na maior parte dos casos que não é exclusivamente genética. Só que para isso você vai ter que fazer todo um ensinamento sobre hábitos alimentares. A educação física na hora da escola não pode ser um professor jogar uma bola de futebol para molecada. Sim, a maioria das escolas hoje nem é mais obrigada, pois né? Eu conheço diversas crianças que não têm educação física como matéria, ela é opcional dentro da escola. Às vezes é o único horário que o moleque faz e sai do videogame, do celular para fazer algum tipo de atividade física que poderia gerar nele uma motivação para continuar fazendo, né? É realmente complexo. Eu acho, apenas opinião minha, que num contexto e num cenário onde a população fizesse uma educação, uma reeducação, principalmente os mais jovens, sobre primeiros socorros ou esse tipo de assunto que a gente está conversando, eu acho que muito provavelmente o número de acidentes ou alguma coisa assim reduziria. Eu estou falando assim, Sim. fosse obrigatório nas escolas, a grande massa recebesse isso, como a gente aprende geografia e tal. O número de acidentes reduziria, talvez não necessariamente pela galera aprender a dar um socorro ou alguma coisa assim, mas pela galera vivenciar ou entender o quão perigoso é aquilo, né? Exatamente. Porque a galera acho que às vezes realmente acha que não vai acontecer e faz uma ultrapassagem perigosa, não usa cinto. Eu fico estarrecido quando eu vejo uma pessoa não usar cinto. Não tem sentido lógico nenhum. Sim. Por que uma empresa contrata um bombeiro civil? Não é pensando que quer que a pessoa atue na ocorrência. É pensando que quer que não exista ocorrência na empresa dele, entendeu? Se o bombeiro civil está lá fazendo um trabalho show, não significa que é 100%, né? Tem várias situações que fogem do controle. Mas se ele estiver fazendo um trabalho preventivo, se ele estiver treinando bem a brigada voluntária, a brigada de emergência, na hora que precisar. Aqui em Joinville, né, a gente teve... Aqui não, a gente não está em Joinville agora. Mas em Joinville a gente teve um mês em que acho que 2, 3 indústrias grandes tiveram princípios de incêndio. E eu tive um grande orgulho quando eu soube que uma delas, e já não era mais um princípio, o fogo já tinha tomado proporções maiores, e ele foi apagado, ele foi controlado pela própria brigada voluntária. Que legal. Então, que legal que isso aconteceu. Significa que tudo aquilo que eles investiram antes no treinamento, né? Imagina se pega fogo numa unidade como aquela, o que isso representa, quantas pessoas estariam envolvidas, né? O prejuízo financeiro disso para a instituição. Então, às vezes a gente fala, não vou comprar esse extintor, ele é caro.
Não vou fazer a manutenção, porque o extintor vence. O extintor precisa de manutenção, uma grande parte deles anual. E aí as pessoas às vezes compram o extintor, deixam lá pro resto da vida e acham que vai funcionar na hora que precisa. Ele tem pressão dentro, ele tem quantidade de pó dentro que precisa sair e precisa estar na validade. Se a pessoa deixar vencer, se o ponteirinho tá lá no vermelho, na hora que ela apertar o gatilho não vai sair nada lá de dentro, porque não tem pressão para sair. Né? Então não adianta ter e não saber usar. Também não adianta ter se ele não tá pronto emprego, se ele não tá disponível ali na hora. Eu acho que esse caso que você falou do empresário e das empresas e tal que utiliza o bombeiro civil, um grande exemplo foi a Boate Kiss, né? A tragédia da Boate Kiss, que ocorreu em Santa Maria. Uma vez eu tinha ido na Boate Kiss, muitos anos atrás, quando alguns amigos meus moravam em Santa Maria, antes, obviamente, do acidente que aconteceu. E realmente era um local confuso, assim, sabe? O banheiro, acho que o banheiro não tinha janela, era uma saída só, pequena, era baixo. Sim. E aí ocorreu aquilo que ocorreu. Acho que a banda foi lá, não sei exatamente o que se constatou, mas acho que a banda ligou uns fogos lá que acabou pegando fogo no local e falecendo um monte de gente. Depois daquilo, existiu uma movimentação, não sei se nacional até, para, por exemplo, portas abrirem para fora. Na verdade, isso já existe. Isso sempre foi? Só que, claro, houve... Mas fiscalizavam, então. Começaram a fiscalizar. Porque deveria ser fiscalizado. O estabelecimento começou a trocar as portas. Mas, assim, houveram normas que foram fortalecidas e normas novas que foram criadas. Mas isso tomou uma proporção nacional, sim. Né? Infelizmente, devido a um acidente nessa proporção. Mas trouxe benefícios no sentido de melhorias para que tente se evitar que isso acontecesse novamente. Essa semana, né, eu recebi um vídeo acho que foi no Iraque, foi, né? Tu falou? Tinha sido no Iraque. Aconteceu uma ocorrência muito similar. Era um casamento. Aí os noivos estavam, tipo, fazendo uma dança ali no meio e eles colocaram num círculo em volta deles, acho que, sei lá, uns 4, 6 desses fogos de artifício, né? É que fogo de artifício a gente imagina que é aquele que solta lá na praia, assim, lá no céu, né? Mas é tipo aquele que só solta um brilho, uma luz, mas aquilo é fogo, né? Aquilo tem calor. E aí, esses ambientes que são feitos para festas, né? Eles têm decoração. Às vezes tem revestimento acústico, espuma, né? E, por exemplo, na situação da Boate Kiss, uma grande parte das pessoas lá acabou falecendo não por queimadura, né? Mas por intoxicação com a própria fumaça, que é tóxica, né? Aquilo pega no revestimento acústico, aquilo é tóxico. E aí, lá nesse outro país aí que eu citei, que eu acho que é o Iraque, eu vi muito por cima ali, mas aconteceu uma situação muito similar, tiveram também centenas de vítimas fatais por causa de uma situação como essa. Aqui no Brasil, graças a Deus, né, hoje tem um trabalho preventivo muito grande nesse sentido. Não que não hajam mais falhas, né, a gente está sujeito a isso ainda, e é importante que as pessoas tenham esse conhecimento mínimo. Gente, portas de emergência tem que abrir para fora. Toda porta que vai dar numa saída, ela tem que abrir para fora. Senão você imagina uma multidão tentando sair de um ambiente e tentando abrir a porta para o lado de dentro, para você, puxando para você. Não tem como. A gente pega muito em evento, em empresa também, saídas de emergência obstruídas com caixas, né? São locais que quase ninguém passa, então eles vão acumulando ali tudo que acham que tem que guardar em algum lugar, e daí você vê que a saída está obstruída. Então, por exemplo, você vai trabalhar no evento, você tem que pedir para a galera tirar. Isso aqui não pode ficar aqui, você tem que remover. Embaixo de hidrante, embaixo de extintor, tem sempre aquele quadrado, né, no chão, não sei se você já viu vermelho com amarelo, significa não coloque nada aqui. Porque se alguém precisar pegar esse equipamento, ele tem que estar livre, o acesso, e tem que ser muito visível, por isso tem que ter placa. Quer ver em garagem de mercado, de shopping? Você já viu como é que é o extintor no pilar? O pilar ele tem 4 lados. Né? Um pilar ele é grosso ali. Então aquilo precisa estar muito bem sinalizado para que não importe em que ângulo do estacionamento você esteja, você tem que conseguir visualizar. Pintado, né? Ele é pintado diferente. Então tudo isso precisa ser pensado. Senão, porque o seu olho, o olho do leigo, não é treinado para achar esse tipo de equipamento. Eu entro no ambiente e já começo a procurar, mas isso não é normal das pessoas.
E aí imagina na hora do desespero, o que tu vai fazer se tu começar a ver um incêndio? Na tua cabeça só vai vir extintor, e tu vai começar a procurar aquela faixa amarela com vermelha em qualquer lugar, entendeu? Então tem que estar aquilo bem visível. E também acontece bastante das pessoas pegarem o primeiro extintor que elas veem na frente e não sabem que tem cargas diferentes. Um é pó químico, o outro é CO2, o outro é água, né? Tem um que é de espuma, então tem extintores diferentes. E aí você vê situações em que, por exemplo, começa um princípio de incêndio num ar-condicionado, um painel elétrico, e a pessoa joga o extintor de água, né? E aí dá um curto-circuito maior ainda e acaba agravando a situação. Ou você vai jogar água num líquido inflamável, né? Numa churrasqueira que está com excesso de... Às vezes joga gasolina, álcool, né? E aí você piora tudo, né? Porque o fogo vai aumentar muito se você jogar água num líquido inflamável. Mas as pessoas não conhecerem o básico, que é... sabe que líquido inflamável tem que combater por abafamento, tem que ser pó em cima. Se a pessoa não souber isso, que é uma coisa muito simples, ela não vai saber qual extintor utilizar na hora. A maioria das pessoas nem sabe que tem diferença entre os extintores, né? Então, e manejar também, né? E manejar, por exemplo, o CO2 que tem aquele difusor vermelho na ponta, né? Tipo aquela ponteira mais larga, se você não pode segurar nela. Porque quando o gás sai sob pressão lá de dentro, ele congela. Se você estiver segurando aquele difusor vermelho, pode congelar sua mão. Grudar ali. Aí ele tem uma pequena empunhadura preta antes, plástica, é ali a área que você precisa segurar. Mas você precisa escutar alguém falar isso, né? Senão cara, ninguém ensina isso, velho. Ninguém ensina isso. E não é coisa difícil de aprender, não é álgebra, entendeu? Não é nada bizarro, mas ninguém ensina isso, tá ligado? Sim. Infelizmente, hoje você tem que pagar um cursinho. Não tem alguém falando sobre isso. Pra você poder aprender alguma coisa, entendeu? Porque isso realmente é uma coisa cultural, assim. Por mim, já tinha mudado, a gente já tava aí falando pras crianças, colocando na televisão, sabe? Tem que ter as propagandas, show de bola, mas coloca lá 30 segundinhos de uma instrução básica como essa, as pessoas vão começar a absorver, entendeu? Na escola, às vezes no AdSense do YouTube, antes de começar um podcast que a criança assiste. Essa é a minha ideia na minha rede social, por exemplo, né? Eu procuro colocar conteúdos de valor, conteúdos de... Ali eu consigo 1 minuto e meio no máximo, mas ensinando alguma coisa que na hora que precisar, eu indiretamente salvei alguém. Né? Se eu, com conhecimento meu, você fizer a diferença e de alguma forma eu ajudei esse mundo já, então já tá valendo, sabe? E com certeza, deve ter vários casos, além dos diretos que você ajuda, indiretos. Que provavelmente a galera deve até relatar pra você. Eles mandam mensagens, é bem bacana quando eles conseguem compartilhar isso comigo. Eu fico bem emocionada, assim, bem feliz, né? Na verdade, isso ajuda a gente a estar produzindo mais. Eu estar aqui agora, por exemplo, conversando com você, porque eu sei que alguém está ouvindo e quem sabe um pouquinho do que eu falei aqui hoje já faça diferença na vida de alguém. Legal. Paula, deixa eu te perguntar uma coisa. Teve um tempo que o extintor de incêndio, que a gente estava falando sobre isso, era obrigatório nos carros, né? Por que tiraram? Não funcionava? Qual que foi? Na verdade, ele funciona muito bem. Inclusive, o extintor que é colocado nos carros, eles são ABC, né? Eu falei que tem classes de incêndio que se combate. E esse pó que tem dentro desse extintor, ele combate as 3 classes de incêndio, né? Classe A, que são materiais sólidas que queimam, tipo carpê, a cortina, né? Roupa. A classe B são os líquidos inflamáveis, né? E aí a classe C são os materiais elétricos. Então esse extintor, apesar dele ser pequenininho, ele é muito bom porque ele é versátil, né? Na dúvida, você consegue utilizar ele em quase qualquer situação. E era muito bom que eles estivessem nos carros, né? Eu não sei te dizer exatamente os motivos do porquê que tornaram ele não obrigatório, mas eu, por exemplo, tenho no meu. Faço questão de ter. A pessoa poderia até ter em casa, né? Ela não quer ter um extintor grande, mas ela quer ter um extintor pequeno, ela pode ter na sua residência, para qualquer situação, ela poder utilizar. Até indicado, né? Porque o ABC ele é um pouco mais caro, mas ele é versátil. Então, na dúvida, se você não tem muito conhecimento, você consegue utilizar. Exato. O sofá está queimando, você consegue utilizar ele, ou é um fogo na churrasqueira, ou no computador, na televisão. Então, você consegue utilizar esse mesmo extintor para tudo isso. O extintor de carro, diferente dos extintores grandes, ele tem validade de 5 anos. E aí, depois ele é descartável. Você não consegue reutilizar ele, né? Mas ele não é muito caro. Se você pensar que você vai pagar aí 100 e alguma coisa no extintor como esse, né, que pode aí salvar um grande patrimônio. E é legal, assim, ele deve ter um tempo de combate ali de 30 segundos que você consegue, né, direcionar diretamente para um princípio e aí o fogo não toma proporções maiores. Deixa eu te perguntar, mudando de assunto, você já salvou um gato numa árvore?
Os bombeiros fazem isso? Fazem, tá? Eu já fui acionada por uma ocorrência dessa. Cara, deve ser igual ver um policial comendo um donuts. Deve ser tipo clássico. O rolê tá se concretizando, cara, é real. Da Disney, assim. Mas eu não fui nessa ocorrência, mas eu estava de plantão quando foi. Um gato numa árvore, você tinha que ter ido. Como é que você deixou passar essa? E essa era um gato diferente, porque eu fiz parte de um grupo, que era o grupo de resgate de montanha. E aí, esse gato, ele não subiu em qualquer árvore. Era uma árvore muito difícil e de acesso difícil. Então, não adiantava ir o bombeiro com uma autoescada que não ia ter acesso para a autoescada chegar até lá. E daí, pediram lá a ajuda do grupo para ver se, né, conseguia subir e tal. E aí, eu nem lembro o desfecho agora, se o gato simplesmente desceu ou desapareceu, se conseguiram. Mas, assim, acontece, tá? Chamam sim. E vocês, por exemplo, se tem um animal... Um cachorro, um gato engasgado, uma coisa assim, vocês também conseguem? Cara, nunca vi. Nunca aconteceu? Não, pelo menos comigo não, graças a Deus. Não aconteceu. Porque, sei lá, né? Os caras vão chamar os bombeiros. O que aconteceu comigo, mas eu não tava de plantão, foi eu achar um gambá na piscina, no inverno, e parecia que ele tava morto. Aí eu só fui tirar da área da piscina, e aí eu vi que ele tava vivo, quase indo embora, assim. Aí eu fiz uma pequena reanimação nele. Ah, você salvou um gambá. Eu fiz uma pequena reanimação. Daí eu vi que ele conseguiu voltar a respirar, mas com bastante dificuldade. Aí eu tentei colocar ele na árvore, ele caía, assim, ele não ficava. Aí ele tava com hipotermia, né? Ele devia estar desde a noite anterior, ele deve ter tentado beber água e caiu. Aí enrolei ele numa cobertinha, tudo, eu fiquei com dó e coloquei numa área que eu tinha lá, uma área atrás da casa, fechada. E falei, quando eu voltar, vou ver, porque eu precisava ir trabalhar. Falei, vou ver o que deu. E aí, quando eu voltei, eu vi que ele saiu do paninho que eu tinha colocado e subiu em cima de uma mala que eu tinha lá atrás. Mas ele ainda estava bem ruinzinho, assim. Daí eu levei ele no hospital veterinário para ele receber atendimento. E aí ele ficou acho que 6 dias internado. Caramba, cara, olha só. 6 dias internado, e depois fizeram a soltura dele. Foi bem legal, fiquei bem contente de ter contribuído ali com a vida dele. Nesse caso, alguém te chamou, tava na piscina de alguém. Não, na verdade era a piscina de um parente meu. Ah, entendi. E aí eu tava lá na hora, vi, né, fui passar lá atrás, e aí eu vi que o gambá tava por ali. Olha aí, às vezes é um cidadão ia, sei lá, dar umas porradas no bicho ali. Então, tem muita gente que só ia pegar, né? Ia jogar no terreno baldio, alguma coisa assim. Exato. Olha a diferença do olhar, né? Eu, particularmente, tenho maior empatia pelos animais, então, tadinho. Por mim, tinha ficado de estimação já, mas não pode, né? Tão fofinho. Tem gente que acha gambá feio. Eu sou apaixonada por gambá desde então. E deixa eu te perguntar, imagino que uma das grandes demandas que vocês recebam lá, já que, inclusive, é uma das principais causas de morte no Brasil hoje, seja acidente de trânsito, né? Uhum. Deva ser, talvez, o topo. Você até comentou que você tem algumas pessoas com equipamento especializado de 20, 25 quilos envolvidos justamente em fazer esse corte dos carros e tal. O que normalmente você vê como, tipo, potencializador, assim, para probabilidade de acidente? Vocês pegam muitas pessoas alcoolizadas ou é a galera correndo? Eu pergunto isso no sentido de quem tá em casa, eventualmente, entender que cuidado. É um risco. Exato. Assim, sexta e sábado... É pico. Sexta e sábado, madrugada. Pessoal, infelizmente, sai da festa. Tomar muito cuidado com o cruzamento. Então, tá no sinaleiro ali, tá indo para casa, tá no sinaleiro... A hora que o sinaleiro abrir, já não dispara, sabe? Não sai correndo. Dá uma seguradinha, porque às vezes vem alguém cortar. E aí, isso é o que mais acontece, que eu percebo, assim, de madrugada, né? Interessante, ótima dica. Durante o dia, eu diria que é a chuva. Começou a chover, o pessoal se comporta diferente no trânsito. E aí, ou quando é, tipo, sexta, né? Sexta, final do dia, ou véspera de feriado também. O pessoal fica muito ansioso, acaba não tomando a devida atenção. Então, acho que são momentos das pessoas estarem ali no trânsito com um pouco mais de cuidado. E também para as motos, né? A gente, sei lá, 90% das ocorrências que a gente pega ali num dia tem moto envolvida. E muitas vezes não é nem culpa da moto e nem culpa do carro, porque os carros hoje eles estão vindo com uma coluna muito larga.
tem muito ponto cego nos veículos, né? E aí, se o motoqueiro não tomar o cuidado, e às vezes ele até tá tomando, mas o carro vai fazer uma conversão ali e acaba não conseguindo enxergar. Então, das pessoas que têm carros, né, que já têm colunas mais largas, sempre procurarem ver mais de um retrovisor, né? Se realmente não tem, dá aquela espiadinha, porque às vezes não fica em ponto cego mesmo e não consegue ver. E imagino que o motoqueiro também derrape muito, né? Eu tenho um amigo meu que trabalha em hospital, porta de entrada, assim, ele fala que quando começa a chover, é só uma questão de tempo até começar a chegar motoqueiro. Da queda de moto. Motoqueiro. Esses tempos eu peguei também mais de um caso de moto com cachorro. Né? Tomar cuidado quando vai passar assim numa área cachorro, residencial e tem aqueles cachorros que invocam com o barulho da moto e aí acaba às vezes cortando a frente ali, também causa acidente. E nesses acidentes que vocês pegam de carro, normalmente tem que ter esse equipamento, só curiosidade mesmo, para conseguir cortar e remover a vítima. Cortar o carro, O que acontece? Se a vítima está lesionada dentro do veículo e o veículo está deformado, né, a gente fala que quando a vítima está encarcerada é quando o veículo deformou ao ponto da gente não conseguir extrair só abrindo a porta. Né, porque existem ângulos de extração. Então, por exemplo, o ângulo zero é quando a gente retira a pessoa pelo porta-mala. Ela pode estar lá no banco do motorista, a gente vai fazer todo um procedimento para retirar ela pelo porta-mala, porque daí a movimentação da coluna dela é menor. Tem situações, por exemplo, você pega uma Fiorino, você não vai conseguir retirar a pessoa pelo porta-mala. Então, você só tem uma opção, retirar ela pela própria porta ou pela porta do carona. Então, vai variar muito da situação. Já teve situações que eu peguei uma Fiorino encostada no muro, e a vítima reclamando de lesão cervical, de dor na cervical. E aí a gente tratou ela com o maior cuidado possível. Tivemos que fazer o rebatimento do teto. A gente faz o corte, né? Coloca o teto todo para trás. E aí a gente retirou essa vítima em pé. Então tem situações e situações. Assim, não tem regra, mas as ferramentas elas estão lá para amassar, para expandir, para cortar. Então tem ferramentas para todos os tipos de situações. Legal. Ô Paula, se a galera quiser... você tem alguma pergunta aí, Gabi? Não? Eu tenho uma, porque eu faço educação física, eu tive emergências, né? Então eu tive algumas partes desses primeiros socorros, né? Eu queria que, mais a título de curiosidade para a galera que está assistindo, explicar qual é a diferença de um socorrista para um prestador de socorro. Tá, vamos lá. Socorrista e uma pessoa que está fazendo primeiros socorros, né? Até quando a gente fala de primeiros socorros para um profissional, a gente chama de atendimento pré-hospitalar, é o atendimento que acontece antes de chegar no hospital. É a sigla APH que a gente usa bastante, né? Então, o primeiro socorros é o que qualquer pessoa que está me ouvindo agora, né, ou que não seja profissional da área da saúde, vai fazer com conhecimento básico, com material limitado, né, o recurso, sei lá, improvisado, muitas vezes, vai fazer para poder ajudar até que o socorro chegue. Né? E aí o socorrista é o profissional que atua dentro de uma ambulância. Né? E aí pode ser um socorrista, um profissional enfermeiro, né? O prestador de socorro nesse sentido profissional. Então o primeiro socorros, ele é algo básico. Né? Então uma pessoa ali que sabe que tem que lateralizar alguém numa convulsão e vai fazer isso. Ela realizou o primeiro socorros, mas ela não trabalha na área. E nós que trabalhamos na área, nós realizamos atendimento pré-hospitalar. Nós temos equipamentos voltados para isso e nós fazemos todo um atendimento necessário antes dessa pessoa chegar no hospital. Vocês não podem medicar ninguém? Por exemplo, essa caminhoneira que estava em surto ali não podia dar um tipo de calmante, Nós não, como bombeiros, né? Aí a gente precisava, se fosse necessário, precisaria chamar o apoio do SAMU. Né? E aí o SAMU tendo ali a regulação médica envolvida, aí tendo, né, a demanda médica, daí vai fazer essa medicação se necessário. Uma última curiosidade, dentro da hierarquia dos bombeiros, assim, como que funciona? É tipo o exército, a polícia tem o soldado... Tu diz uma ocorrência? Não. Eu digo a hierarquia de postos mesmo. Tá. Dentro da corporação... Tem o soldado, tem o sargento, tem... Sim. Dentro da corporação militar, eu acredito que seja igual ao da polícia, por exemplo. Né? Então tem lá comandante, sargento, cabo, toda a hierarquia militar, ela segue o padrão dentro do bombeiro também. Tenente, tudo mais. No voluntário, não. A gente tem uma organização um pouquinho diferente. Então tem o comandante, o subcomandante, os coordenadores, né, que são os chefes de pátio,
E aí o subchefe ou o líder de equipe, né, que daí estão abaixo deles, e nós, bombeiros, que daí a gente está ali para auxiliar em tudo que for necessário. Mas o comandante é um voluntário ou um comandante militar? O comandante, ele é voluntário, ele é da corporação voluntária, exatamente. Olha só. É toda a escala ali. O braço. Uhum. Que legal. Ela é completamente independente. A corporação voluntária ela é completamente independente da militar. Eu achei que era só a galera dos bombeiros voluntários que respondia ao comando militar. Mas não, se criou um braço institucional. É que, na verdade, nasceu primeiro, entendeu? O voluntário. Depois se criou, né? Foi se padronizando o militar e eles foram tomando as cidades, né? Assumindo seus quartéis nas cidades. Mas tinham cidades que não tem cidades que até hoje não tem corporação militar, né? E aí um grupo de pessoas montou lá a corporação voluntária e atua e se especializou naquilo e teve todo o treinamento necessário e hoje trabalha de forma voluntária, como é o caso de Joinville, né? Então a gente já teve, por exemplo, o bombeiro militar tentando entrar na cidade de Joinville para assumir as ocorrências da rua, né? Mas que não aconteceu e graças a Deus, porque hoje a gente inspira muitas pessoas, né, a executar esse trabalho voluntário. A gente faz muita diferença e estando tão capacitados quanto qualquer outro militar que estivesse atuando ali. Para quem está em casa assistindo, como que ele poderia fazer, por exemplo, na cidade dele, se eventualmente quiser se aventurar a ser um bombeiro voluntário? Primeiro, ele precisa verificar se na cidade dele tem corporação militar ou voluntária. E a partir disso, ele vê qual que é o processo de adesão. Normalmente, corporações militares vai abrir um edital. Ele precisa aguardar abrir esse edital para fazer a inscrição e se preparar para o TAF. Porque daí ele vai passar numa prova teórica de conhecimentos gerais e depois ele vai passar pelo TAF, né? Agora, se na cidade dele só tem corporação voluntária, daí ele tem que procurar a instituição para verificar como que é o procedimento de adesão. Porque os exemplos que eu dei são baseados na corporação que eu faço parte. Até agora também tem essa prova teórica de conhecimentos gerais. Mas tem instituições que são diferentes. Às vezes é uma entrevista, algum outro tipo de processo de adesão. E se a pessoa tiver interesse em se tornar um bombeiro civil, que vai ser remunerado, vai trabalhar de forma presencial numa empresa ou num evento, né, no shopping, como eu citei antes, ela precisa procurar uma instituição de formação. Daí alguma escola que seja uma escola legal, é interessante que o aluno pesquise a respeito para ele ter uma boa formação depois. Legal. E é comum, parte das cidades ter a parte voluntária? Cada vez está mais escasso, né? Hoje a gente já tem mais corporações militares do que voluntárias, mas ainda tem bastante aqui no Brasil. Legal. Paula, como é que a galera consegue te encontrar? Redes sociais? Então, eu tô lá no TikTok com o @bombeiro.civil.brasil e no Instagram eles me acham como paula.medeiros, tem 2 os, né? Medeiros. Tem também o meu canal no YouTube, se o pessoal quiser fortalecer vai ser bem legal, eu tô querendo colocar mais conteúdo no YouTube. E tem o site, né, que hoje a pessoa consegue acessar lá tudo que eu faço, né, os nossos serviços, a pessoa consegue, é bombeirapaulamedeiros.com.br. Lá acha seus cursos? Acha as redes sociais, já consegue encontrar tudo. Legal. Paula, obrigado pela sua presença, acho que foi bastante inspirador, assim, não só em termos do serviço que você presta para a comunidade, tanto na sua veia educativa, quanto na própria prestação de serviço por meio da instituição Bombeiro. E obrigado pela gentileza de vir até aqui. Você passou por 4 acidentes, não deu vontade de parar para dar um... Aí eu confesso que o caminho foi bem maior do que eu esperava, né? O GPS jogou no lugar errado. Isso daí tem que mexer nisso daí, cara. Tá errado. E aí, e também nos deparamos com tudo que podia para atrasar a nossa chegada, né? Então foram 4 acidentes, uma obra no caminho, mas cá estamos. Não, legal. E eu te agradeço demais por essa oportunidade de estar aqui, podendo compartilhar. Eu acho que é um conteúdo de valor que as pessoas estão recebendo de alguma forma, e se isso motivar, direcionar elas para pelo menos aprender um pouquinho mais a respeito, com certeza elas vão fazer diferença na vida de alguém. Se alguém que está assistindo aqui eventualmente comece a ser um pouquinho, não tanto quanto eu, mas um pouquinho mais noiado com segurança, eventualmente já pode prevenir algum problemão, e principalmente se procurar um conhecimento sobre isso. Pessoal, obrigado pela sua presença. Curta o vídeo, por favor. O YouTube precisa desse tipo de estímulo para entregar mais o nosso podcast. E nós nos vemos no próximo episódio. Até lá.